Bruno, tudo em ordem? Bom dia. Todo mundo aqui fala igual, eu não tenho sotaque, não. Aquilo não. Então, mas vocês já cortaram essa pinha, sabe? Começamos. Foi isso que aconteceu. A gente começou no sábado, eu tava aí, até sexta eu estava em Piracicaba, tava na clínica. Eu cheguei à noite e sábado de manhãzinha tava aqui pra começar a silagem, né? Daí começou a chover. Aí sábado não choveu, choveu à noite. Domingo a gente não trabalhou, daí segunda-feira a gente começou a trabalhar, daí choveu de novo, e daí agora. Tá tudo parado. Nós aqui também, todo mundo começou a cortar e comentar tudo parado, né? Até ontem a gente saiu da fazenda, foi visitar a fazenda aí, e passamos na estrada, mas a gente produz bastante leite na Serra Gaúcha aí, né? Todas as lavouras estão pela metade. Que nem aqui, que nem diz o Maria, parece caminho de rato. Exatamente, só uns pedacinhos. Não tem jeito. Isso prejudica a silagem? Prejudica. A hora que você começa, o ideal é você começar e terminar, né? Porque enquanto você não cobre ela vai tendo fermentação, Romulo, fora da cobertura, né? Então o grande negócio é você socar rápido, cortar, socar rápido e cobrir ela rápido, né? Pra ela não ter o menor contato com o ar possível. Quanto menor esse tempo, melhor a qualidade. Exatamente, porque é o que deteriora. A hora que você faz com que ela entre em contato com o ar, ela começa uma fermentação secundária, que você perde energia. Isso não vai pra vaca e isso piora a qualidade da silagem. Além de perder energia da silagem pra vaca, você piora a qualidade da silagem que você está ensinando. Um tempo assim você não consegue, não dá pra cobrir, né? A gente cobre, né? Joga a lona por cima e tudo mais pra não pegar. Mas a hora que você levanta, aquilo tá amarelo, fermentado, porque não veda oxigênio, né? Não. Então é um negócio que fica ruim. Mas faz parte, né, do desafio, né? Faz, é isso aí. A gente tem que ter técnica pra tentar cobrir o mais rápido possível, deixar menos tempo possível ela em contato com o ar, é assim que tem que ser feito. Tá certo. Bom, Mário! Oi, Madalena. Vocês já fizeram silagem de cana? Pra nós aqui, a nossa região não é comum, né? Porque a gente não tem cana, né? É zero de cana aqui, né? Tá. Não existe cana pra nós, né? Então, particularmente, eu não conheço, assim, a gente conhece, né, um pouco do feitio, mas eu não tenho vivência. A gente tem vivência de outros produtores, outras fazendas que fazem, fornecem, complementam, e que o segredo não é muito diferente da silagem de milho. Da silagem de milho, não. É o ponto da cana, se você deixar ela passar muito, ela fica muito grande, ela não tem digestibilidade. A digestibilidade ela já é menor, né? Já é. O oferecimento de energia diminui, o tamanho da picagem dela, para que você consiga fazer com que ela soque bem ou não. Os segredos são todos os mesmos, Madalena, não tem diferença não, viu? Não tem diferença. É isso aí. Mas o melhor mesmo é moer na hora, né? Moer na hora e já colocar no coxo. Ao invés de fazer a silagem, né? Nós fazemos assim aqui, a gente já todo dia moe, né? E todo dia vai com a ensiladeira lá, moe e traz pro coxo. É mais trabalhoso do que você pegar uma carriola, um trator, ir lá e pegar direto, né? E distribuir. Mas para nós, assim, como é pouco, para nós compensa mais e todo dia, pelo menos elas comem fresquinho. Isso aí vai se ajustando, né? O ajuste você precisa fazer pro seu negócio. Muito bem. Muito bom. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, graças a Deus. Como é que estamos todos? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia. Tá bom. Vamos lá? Bom dia. Mais um dia, mais uma reunião aqui. Eu acho que hoje também tem alguns temas importantes para a gente discutir. A Mariana e a Bárbara vão dar alguns recados antes para vocês. Fala, Mariana. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Mariana. Então, gente, o recado que a gente tem para dar é em relação àquele material para colorir que a gente manda sempre antes da aula. A gente fez uma melhoria, então, assim, toda vez que for um dia antes da aula, a gente vai mandar para vocês só os slides chaves, que a gente acredita que seja importante vocês preencherem, tá? E a gente não vai colocar mais a numeração. Então, vocês vão ter o espaço, de acordo com o slide que o professor estiver falando, vocês preenchem ali o número na folha de vocês, de acordo com o slide do professor, e fazem as anotações chaves, que são importantes. Tudo bem? Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês depois podem mandar lá no grupo, mas depois da aula a gente continua no processo normal, tá? Mandando os slides que o professor passou, subindo e comunicando. Era isso, professor. É isso? Nossa, eu pensei que você ia puxar a orelha do pessoal. Não. Então é só alegria. Só alegria. Ela só puxa a minha orelha todo dia. E o professor está mudando a ordem dos slides, está mudando o slide. Nossa, merda, meu. É isso aí, pessoal. É que tem... Eu detesto slide, sabe? Eu prefiro, quando eu era aqui em Piracicaba, eu fazia praticamente tudo na lousa. Agora aqui fica mais difícil. Então, e tem algumas coisas que o slide ajuda a gente. Por isso, vocês têm mais slides do que eu mostro aqui. E daí a numeração não bate direito, né? Obrigado. A numeração não bate, daí eu ponho um slide no meio, logo cedo, eu ensaio cedo, daí eu falo, puxa, esse outro slide, deixa eu mudar aqui, e daí fica bagunça. Então, por essa razão, a Mariana está fazendo essas melhorias, para que a gente consiga ajudar melhor vocês a aprenderem. Tá? Bom, vamos lá, pessoal. Nós, na última semana, paramos nesse slide aqui. Ó, o que temos de fazer para manter as pessoas motivadas. Eu falei bastante na última reunião, do que desmotiva as pessoas. Hoje o Sandro não está aqui, está à distância, nós estamos vendo ele, vai ser melhor para a gente interagir e trocar ideias. Mas aqui está o Henrique e a Camila para a gente conversar. Você já conhece a Camila, não? Acho que não. Vem aqui um pouquinho. A Camila interage muito também com vocês. Acho que o Rômulo conhece, o Alan acho que não. Acho que ontem ela me chamou no WhatsApp pela clínica. Ela é brava, viu? Eu gravei que quem manda nega aí é ela. Ela trabalha comigo há 27 anos. Você vê como ela é novinha? Ela entrou aqui, ela tinha 7 anos de idade. Viu? Abuso de menores, foi isso aqui. Mas a Camila, ela trabalha aqui nos bastidores com vocês e ela ajuda muito, ela é especialista nessa parte aqui do como é que chama isso? Do estúdio, enfim, de uma série de coisas. Então vocês vão interagir bastante com a Camila. E sabe tudo do MJ também, que ela já fez, mais que o Romulo. Já fez umas 15 vezes. Ganhando de mim, então. Vamos lá, Camila. Bom,
Então, hoje, nós vamos tratar do que motiva as pessoas. E esse é um tema... muito estudado, mas muito estudado. Apesar de muito estudado, apesar não é essa palavra. Deixa eu mudar o apesar, vou tirar, apagar e colocar. Todos esses estudos acabaram levando a algumas teorias, poucas. Existem umas 3 teorias no mercado que tratam do que motiva as pessoas. Essas teorias, apesar de serem formuladas por cientistas, pesquisadores, psicólogos diferentes, elas convergem. E se a gente esmiuçar, no final quer dizer mais ou menos a mesma coisa. E o primeiro indivíduo que propôs uma teoria foi na metade do século passado, e essa teoria se mantém, e é a mais utilizada. Eu vou mostrar para vocês essa teoria, a teoria de Maslow. Essa teoria, pessoal, esse médico psicólogo propôs que todos nós temos necessidades. Vocês estão vendo aí? Vamos compartilhar esse daí? Por enquanto está dando para ver bem, professor, pelo menos para mim, não sei para o pessoal, mas acho que as letras são pequenas, né? É que eu vou colocar os distritos aqui, eu acho que era importante compartilhar agora. Vamos lá. Tudo bem? Beleza, tá certo. Vamos lá. Então, esse cientista propôs que todos nós temos 5 necessidades básicas, e são essas daqui. Ó. Tá? O primeiro grupo de necessidades ele chamou de básicas. O segundo de segurança, pertencimento, reconhecimento e autorrealização. Vejam se vocês têm essas necessidades. Eu vou colocar cada uma, daí vocês vejam se isso cabe para vocês. E eu vou pegar hoje como cobaia, viu, Sandro? O Bruno. Legal. O Bruno é lá de Castro, né? Isso, é de Palmeira. É isso, né, Bruno? Palmeira dos Índios, certo? Tá, vou pegar o Bruno aqui. Presta atenção, Bruno. Vê se você tem essas necessidades, você fala para o seu pai aí. Olha só. Pai, eu preciso que você me pague um salário, que o negócio pague um salário para mim, que seja condizente com o que eu poderia ganhar fora. Eu preciso, pai, boas condições de trabalho. E, pai, a minha namorada ficou grávida, pai. E eu vou trazer ela para morar aqui na fazenda. Então, eu quero boas condições, eu vou criar uma família aqui. Certo, Bruno? Fala, Bruno. Eu vou pegar. Você não fica bravo de eu brincar com você, né? Não. Então, tá bom. Perdeu a fala, professor. Perdeu a fala, porque ele vai ter de falar. Eu coloquei em público que a namorada dele está grávida, ele não tinha falado com o pai dele ainda. Agora o Christian Agora vai perder o resto do cabelo. O Christian vai perder o resto do cabelo. O restinho ele perde. Mas vamos lá. Isso é uma necessidade básica de todos nós. É colocar comida na mesa. É a gente ter um ambiente de trabalho que seja agradável, que tenha condições para trabalhar, sabe? Condições para trabalhar. E vocês vão ver que uma das primeiras coisas que nós vamos começar a fazer daqui a pouco é justamente, daqui a pouco não hoje, é justamente dar condições de trabalho para as pessoas, tá? E também para a família. Então, isso são necessidades básicas de todos nós. Outra necessidade básica é segurança física, segurança emocional e segurança de emprego. Sabe? Todos nós temos essa segurança. Se a gente estiver trabalhando num ambiente onde a segurança física é comprometida, nossa senhora, vocês viram o que aconteceu na Covid, né, Camila? Então, a Camila nasceu o nenenzinho dela há pouco tempo. E a primeira coisa que nós fizemos aqui, ligado à Camila, foi dar toda a segurança física para ela. Tanto que ela ficou em casa, enquanto estava grávida, para que não tivesse o menor risco, não foi, Camila? Isso foi importante para você? Muito. Muito. Vocês estão escutando a Camila, não? Dá para escutar baixinho, professor. Não, baixinho. Eu vou interagir bastante com a Camila aqui, ó, hoje. Foi importante, não foi? Foi importante. Além disso, Camila, você tem necessidade de ter um emprego, um salário? Sim. Quem que vai pôr comida na boquinha do neném? Não é mesmo? Então você precisa estar trabalhando num local que você tem segurança, que não vai fechar amanhã. Sim. Não é? Isso é importante para você? Muito. Isso é uma necessidade básica. E se você não tiver segurança, que você terá o seu salário mês que vem? Como é que você fica? Hoje, agora, trabalhando aqui? Com dor de estômago. Com dor de estômago e duvido que você foque no que você está fazendo. Não é? É verdade. E vejam o que acontece muito nas nossas fazendas, né, Sandra? A gente constantemente está dizendo para as pessoas que o nosso negócio é ruim, que o nosso negócio não dá lucro, que o preço do milho e da soja subiu, que o preço do ovo caiu, que esse negócio é uma bosta, não sei por que eu me meti no leite, que não sei o quê, que só dá trabalho, empregado e não sei o quê. E imagine a Camila trabalhando com vocês e ela escutando isso e com um nenenzinho pititico para ela cuidar, que depende integralmente dela. Sentiram o drama? Pensem nisso. Uma outra necessidade que todos nós temos é essa, a de fazer parte do grupo. Fazer parte do grupo. Quando a gente é excluído, como diz em política, é fritado.
quando a gente é fritado. A gente é fritado quando não é chamado para participar das reuniões, não se dá atenção às perguntas daquela pessoa, aquela pessoa faz uma pergunta e a gente simplesmente ignora. Pergunta para uma outra pessoa, sabe? A gente não presta atenção nas demandas. A gente está andando, a pessoa chama a gente fala, agora não. A pessoa senta para conversar com a gente fica no celular, assim, ó. E a pessoa falando, tá? A gente fica escrevendo. A gente vai construir uma sala de ordenha nova e nenhum dos ordenhadores sabe. A gente vai contratar um novo ordenhador e nenhum dos ordenhadores sabe e participa desse trabalho. A gente vai resolver um problema na ordenha e as pessoas não são envolvidas. Isso é pertencimento, pessoal. Isso é pertencimento. E todos nós temos necessidade de participar, sabe? De ser parte das coisas. Certo, Bruno? Quem está aí atrás de você? O Christian escutou o que o senhor falou. Ele escutou o que o senhor falou e veio rápido, professor, para ver. Olha aí. Christian, desculpa, eu não queria falar que a namorada do Bruno está grávida, mas eu pensei que você não estivesse aí, mas agora já falei. Pronto, está falado. Bom, uma outra necessidade que todos nós temos é essa aqui, ó, de reconhecimento. Nós adoramos ser reconhecidos. Reconhecidos. Vejam quem tem criança pequena, neto pequeno, como é o meu caso. É incrível isso daí. A criança quer mostrar para a gente alguma coisa que ela fez. E a gente precisa saber reconhecer a criança. Se você chega e fala, nossa, como você é lindinha, como você está não sei o quê, a gente prejudica a criança. Quando a gente fala para a criança, nossa, como você arrumou o seu cabelo, legal, o esforço que você teve para arrumar o cabelo foi muito bom. É outra coisa, é outra forma de reconhecer. A gente precisa reconhecer o esforço. No caso dos empregados, o esforço alinhado com o resultado. Sabe? No caso das crianças também. Como você estudou e por você ter estudado bastante, você teve essa nota. Não como você é inteligente, como você é o melhor aluno da classe, não. Mas sim, como você estudou e como resultado você teve essa nota. Estudar é importante, é o esforço da pessoa. É a arte, não o artista. A arte, não o artista. Tudo bem? E a gente precisa fazer isso daí com todo mundo. Todos nós queremos ser reconhecidos. É isso, Camila? É isso. É isso. É isso, Henrique? É isso que eu faço com você? Do mesmo jeito que eu reconheço o esforço, eu reconheço também o erro, a falha. Não reconheço? Olha, tá errado. A falha, não você. Eu não falo que o Henrique é um bundão, apesar de ser. Certo? O que eu falo é, Henrique, você errou. Aqui, esse é o erro. Esse é o erro que você fez aqui. Aqui, ó. Entendeu? O erro quem fez foi ele. Mas eu falo do erro. Do erro. Não que ele olha como você é incompetente. Não falo isso daí. Eu falo, olha o erro que foi feito. Do mesmo jeito que eu falo do erro, eu falo do esforço. Olha, o resultado foi esse, mas você se esforçou. Olha o slide que você fez, Henrique. Olha que slide ilustrativo, claro, mostra a mensagem para a gente. Eu não estou falando que o Henrique é um bom desenhista. Eu estou falando que o Henrique fez um slide bom. É isso. Essa é uma necessidade nossa, pessoal, e a gente precisa saber atender essa necessidade. Senão, a gente dá um tiro no pé. E a última necessidade... Fala, professor, posso só fazer um comentário sobre isso? Sandro, nós estamos conversando. Claro. Tá? O senhor sabe, professor, que este ponto de reconhecimento, ele é muito difícil para nós no dia a dia, quando estamos aí aqui na fazenda, porque a gente liga isto à pessoa. A gente liga o benefício ou o erro, por exemplo, o esforço, o resultado bom, o resultado ruim à pessoa. E muitas vezes, o que nós fazemos, professor, e dizemos, a frase que a gente diz é, não adianta reconhecer, porque senão ele fica se achando. Isso é algo, professor, que a gente faz porque reconhece a pessoa. E não o esforço, professor. Essa frase, eu já disse muito na minha vida, e eu vejo até hoje muitos e muitos negócios em que as pessoas falam esse tipo de frase. Mas não dá para reconhecer, porque a hora que reconhece, pronto. Eu vou falar aí o que o senhor fala, o senhor fala, vira uma bosta. Cara, vira uma bosta. É isso aí, professor. E é muito por a gente não entender que é o esforço e é o erro, mas não é a pessoa. Exatamente, Sandro. E quando você reconhece a pessoa e não o esforço, você cria uma ciumeira danada entre os pares. E o cara fala, puxa vida, eu faço muito mais do que ele, e ele é que é reconhecido. Eu dou o exemplo sempre aqui da Exalc, que teve um diretor no passado que começou a premiar o melhor professor da Exalc no ano. A Exalc tinha 250 professores e premiava sabe? Que era o melhor professor. O que os outros 249 sentiam? Que eles eram ruins. Que eles eram ruins. Que eles eram inferiores. E ninguém gosta de se sentir inferiorizado. Então, o que acontecia era que os outros 249 falavam, que se foda, que se foda. Tá? Ou quer derrubar aquele um. Peraí, vamos passar a perna nesse um aí. Isola aquele que recebeu o prêmio. Ele não tem culpa nenhuma, mas ele é isolado dos demais. Sabe? Então, essa é uma preocupação muito grande. Toda vez que eu vou reconhecer o esforço de uma pessoa aqui, eu lembro isso. A Camila já escutou, o Henrique, o Sandro, inúmeras vezes. Eu falo, eu não estou falando da pessoa, estou falando do esforço da pessoa. Tá? Não é isso, Camila? E é importante isso, pessoal. Tá? A mesma coisa, vocês podem jogar para a fazenda. Vocês premiarem o melhor funcionário, vocês darem um bônus para o melhor funcionário, vocês, o funcionário do mês, o funcionário do ano. Isso é um tiro no pé. Tiro no pé. Tá? Bom, e a última necessidade dessa teoria é a autorrealização. A autorrealização acontece... autorrealização, pessoal, é o indivíduo sentir que ele está
criando, realizando coisas, que ele está fazendo alguma coisa, que ele está construindo alguma coisa. Isso é muito importante, pessoal. A gente só consegue construir, realizar, quando tem aquelas condições que estão escritas lá. Quando a gente tem clareza do resultado esperado, que é o porco, não falei para vocês do porco ainda, mas a pessoa precisa ter clareza. Se ela não tem clareza do resultado esperado, ela não consegue criar. Certo, Camila? A pessoa tem de ser desafiada, ou seja, esse resultado esperado tem de ser um desafio à altura da pessoa. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, que isso é importante, que isso mata a pessoa. Isso mata. Certo, Henrique? A gente precisa delegar autoridade e responsabilidade. A responsabilidade está no resultado esperado. E a autoridade está no que ela tem de fazer para entregar aquele resultado. É o processo. O processo. Pessoal, isso é um grande problema nas fazendas. Eu preparei um outro slide aqui, que é o próximo, para tratar desse assunto. E depois eu volto nesse aqui. Olha só. É esse slide aqui. Ó. A autorrealização depende, então, do quanto a gente desafia a pessoa. Se você desafia adequadamente, como eu falei, estou repetindo, e o desafio está no resultado esperado, e se você dá autoridade para a pessoa mexer na forma que ela está fazendo para entregar aquele resultado melhor, ela se realiza. Só que isso daí é também difícil, Sandro. Então, eu coloquei aqui num desenho esquemático, nesse eixo, nesse desenho aqui, nesse gráfico, essa figura, nesse eixo, desafios, alto, desafio e baixo. E nesse eixo aqui, a competência da pessoa. A competência está na execução das tarefas do processo, certo, Henrique? E tem pessoas que não sabem executar as tarefas de um processo e tem pessoas que sabem perfeitamente. Alta competência e baixa competência. Tudo bem? Se vocês pegam uma pessoa que tem baixa competência e dá desafios baixos, em pouco tempo ela liga o foda-se. Liga o foda-se. Qual que é essa situação, Sandro? Professor, é quando o cara, eu contrato um cara aqui para limpar o esterco, ele não sabe nada, e eu falo assim para ele, o teu serviço é tirar o esterco daqui. É só isso que eu falo para ele. Ele fala, acabou. É coisas desse tipo, professor? Exatamente. Não está ligado a nada. É um serviço, é o último dos últimos. É o último dos últimos. Se ele for contratado agora, Sandro, olha a cabeça do cara. Ele foi contratado agora, ele está querendo um emprego, está querendo um salário. E ele, tudo bem, ele aceita bem isso daí. Uhum. Certo? Ele precisa disso. Só que em pouco tempo, ele liga o foda-se. Liga o foda-se. Isso é o que mais acontece nas fazendas, Sandro. A gente contrata um ordenhador e fala assim, aqui é para você ordenhar. Isso. E boa. Ou seja, a gente contrata mão de obra, não cabeça de obra. Só em pouco tempo, o cara não aguenta mais ordenhar, porque é a mesma coisa. Aquilo é um saco. Pessoal, ordenhe todo dia. O Christian, eu acho que é um cara que ordenhou muito, não sei se ordenha ainda. Não mais, Christian. Mas o Christian ordenhou muita vaca. Se você não tiver uma coisa maior, um desafio maior, aquele serviço vira um saco. Ninguém aguenta. E todos os serviços podem ser um saco. Todos. Se não tiver desafio. Todos. Você pega a Margarida, a faxineira, a mesma coisa. Você pega o laboratorista nosso. Camila trabalhou com a máquina. Ela sabe. É o dia inteiro, 8 horas por dia. Aperta o botão, aperta o botão, aperta o botão, aperta o botão, aperta o botão. A pessoa não pensa. E como ela só aperta o botão, ela fica assim pensando no carnaval. Passa uma mosca. Mosca não tem lá, mas passa um carro. Passa. É isso, pessoal. As pessoas ordenham no... Como é que fala isso? No automático. No automático. A gente desmotiva tremendamente uma pessoa nessa situação. Uma outra situação acontece, olha. A pessoa não é competente para executar. Só que a gente dá um desafio alto para ela. Certo, Henrique? Cria ansiedade. Ansiedade na pessoa. A Mariana está ansiosa? Pergunta para ela, Henrique. Mariana, mostra sua carinha aí agora. Deixa eu ver. Aqui. A Mariana, quanto tempo você está contratada, Mariana? Você se formou? Eu me formei? É. Fez um ano. Vai fazer um ano. Um ano de formado. Quantos anos você tem? 25. 25. Daí o Henrique chega para ela e fala assim, escuta, estuda esse caso de mastite aqui e propõe matar vacas. Você mata a Mariana antes. Ela treme, ela não sabe, ela não tem experiência, ela está começando na vida. Dá uma ansiedade na pessoa. Entenderam? Isso acontece muito com frequência quando a gente promove uma pessoa na fazenda. Ele é um ordenhador e daí você promove ele para supervisor. Eu não sei se vocês, não é essa turma, mas essa é uma das perguntas mais comuns que acontece. Eu tinha um bom ordenhador, promovi para supervisor ou para gerente, sei lá, e daí eu perdi o cara. Ele era bom para operar. Quando eu coloquei para gerenciar, ele não sabe gerenciar pessoas. Então eu perdi o cara. É a coisa que mais acontece, Sandro. É isso mesmo, professor. Por quê? Não é o cara. Entendam isso. São vocês. Vocês deram para ele um desafio que para ele é alto. Pode ser que para vocês não, que vocês saibam, mas para ele é alto. E daí criou uma ansiedade, e ansiedade todos vocês sabem o que faz na gente, os sintomas. Deixa de dormir, começa a ficar irritado, começa a chutar todo mundo, e não sei o quê, daí começa a esconder coisa e fala, pô, esse cara não é bom. Não é um cara que não é bom. Ele está com um desafio além da competência dele. Não dá certo, não vai funcionar. Tá? Bom, eu vou passar desse lado de competência aqui para esse agora.
para esse agora. Olhem só. Quando a gente pega um indivíduo altamente competente e não o desafia, ele relaxa. Daí vocês vão falar assim, eu contratei um ordenador, esse cara meu no começo era bom, viu, Henrique? Era bom. O cara era focado, dedicado, limpava o teto, melhorou a contagem bacteriana no tanque, mas depois de um tempo começou a piorar, sabe? O cara começou a piorar. Nossa, agora ele falta no emprego, ele não sei o quê, e daí eu falo com ele, ele abaixa a cabeça e nem responde, e anda, não sei o quê. Você já viu isso, Ana? Já, já, e muito. E a gente faz isso mesmo, professor. É isso que acontece, meus amigos. É isso que acontece, sabe? Toda vez que a pessoa vai ficando mais competente e, portanto, mais tempo naquele trabalho, mais tempo, essa pessoa começa a errar mais, Camila. Ela começa a relaxar, ela não presta atenção nas coisas, porque ela já sabe fazer tanto de olho fechado, ela não presta atenção. E daí, pumba, dá caca, passa a vaca com antibiótico. Puta, mas justo na ordenha, com aquele cara lá. Sim, porque ele está ordenhando lá, puta, ele já sabe tanto que ele nem prestou atenção naquela vaca e ela estava com antibiótico e acabou, ferrou o negócio. Tá? Essa é uma situação. Alta competência e baixo desafio. Só que eu vou pular para outra aqui. Ó. Alta competência... Não, eu vou pular para essa do meio agora. Alta competência e desafio médio. Quando você dá um desafio médio para a pessoa, por exemplo, para um ordenador, ele é altamente competente e você chega para ele e fala assim, escuta, como é que nós podemos fazer com que a ordenha seja mais rápida sem que a gente deixe de limpar adequadamente o teto das vacas? Daí ele começa a usar um pouco do cérebro daí. Daí sim ele começa a usar o cérebro. Tá? E ele começa, puxa vida, e se eu colocar o papel, se eu fizer um porta-papel. Um porta-papel. Se eu fizer um porta-papel, e se colocar o copinho de pré-dipping. O copinho de pré-dipping, pós-dipping, aqui na minha cinta, ou se eu colocar esparramar 3 copinhos, sabe? Daí o indivíduo começa a ter controle da coisa. Controle da coisa. Que é o segundo aqui, ó. Que é o segundo. Qual que é o trabalho de vocês, então? Qual seria? O que vocês teriam de fazer para que o indivíduo fizesse o que tem de fazer, procurando melhorar sempre porque quer fazer? Porque quer fazer, que é a grande coisa do sistema MDA. O que vocês têm de fazer? Vocês têm de fazer ela com que as pessoas estejam sempre preocupadas ou focadas. Isso daqui é um reloginho que o gestor da fazenda, aquele indivíduo que acompanha as pessoas, precisa estar sempre ligado. Sempre ligado. Certo? Vocês vão ter lá na fazenda pessoas de baixa competência e de alta competência. Sempre. Sempre. Sempre é assim. Nós não temos a Mariana, tem baixa competência. A Júlia tem baixa competência. A Juliana já tem mais competência na área dela. A Eniale tem alta competência na área dela. A Sandra tem baixa competência. Sempre é assim. Sempre. Sempre. Aqui embaixo. Ó. Vocês têm gente em toda essa faixa aqui. Ó. O segredo está em vocês desafiarem adequadamente as pessoas. Para aquelas pessoas de baixa competência, você tem de dar um desafio que faça com que ela fique preocupada. Como é que vocês avaliam isso, que a pessoa está preocupada? Ela fica assim com o olho, ó. O que eu posso fazer? E se eu fizer assim? O que você acha? Ela não sabe fazer. É o olhinho da Mariana agora. Você viu ontem? Eu fiquei olhando ela, na hora que ela veio conversar comigo. Professor, o que o senhor acha desse relatório? Eu falei, tá uma bosta. Eu falei, mas quem falou para você fazer assim? Foi o Sandro. Eu falei, tá uma bosta. Não falei assim. Não falei assim, claro. Se eu falasse assim, eu matava a Mariana. Então, o que eu fiz? Falei, Mariana, deixa eu ver. Eu vou sentar na cadeira da supervisora de ordenha que vai receber esse relatório. Deixa eu ver. Não entendi isso daqui. Ah, mas isso quer dizer isso, assim. Você vai estar lá junto com a Ivone para falar isso. Não. Então, o que você acha? Ah, eu preciso melhorar isso daqui. E esse gráfico aqui? Está confuso, não está? Pensa nisso. Ah, sim. Você sabe fazer? Ela falou, nunca fiz. Eu desafiei ela. Falei, faça. Faça então. Você nunca fez? Faça e depois vem aqui. Daí ela foi lá no Excel para aprender a fazer. Eu desafiei ela para fazer. E daí ela vai trazer o relatório. E eu vou falar para ela assim, olha, Mariana, puxa vida, o relatório está muito mais claro. Mas esse ponto aqui, ó. E se você colocasse um QR Code aqui, ó, nesse gráfico, dizendo assim embaixo, coloque, foque, não é foque, aponte a câmera do seu iPhone e você vai ver como interpretar esse gráfico. A pessoa e aparece um videozinho mostrando de 30 segundos do gráfico. Ela vai falar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Por que ela não pensou? Porque ela não tem competência ainda, como eu tenho. Eu tenho 70 anos, ela tem 20 e poucos. Entendeu? Essa é a diferença da competência. Mas daí eu vou desafiando ela. Aos poucos, eu não vou pedir para a Mariana chegar aqui e dar essa aula para vocês. Se eu pedir para ela, vai criar uma ansiedade tão grande que um mês antes ela começa a ter diarreia. Um mês antes. E vai chegar na frente de vocês e só treme. Não consegue fazer. Então, esse é o papel de vocês, entenderam? Vocês dosarem o desafio que vocês vão dar para as pessoas, de acordo com a competência, mas procurando fazer que ou caia aqui, para as pessoas de competência mais baixa, para aquela coisa, claro, obviamente. Certo? Não adianta pedir para mim, por exemplo, fazer um transplante cardíaco no Rômulo. Eu não vou saber fazer, entendeu? Agora, para as pessoas de competência alta, vocês têm de dar um desafio tal que a pessoa foque. Foque. Sabe o que é isso? Olha lá, focar.
Qual que é o estado da pessoa quando ela está focada? Eu vou dar um exemplo para você. Imagine um piloto de Fórmula 1 andando a 330 por hora. E logo na frente tem uma curva que ele vai precisar entrar numa velocidade de 80 por hora. Você acha que ele está vendo o passarinho? Olhando. 330 passarinho, mano. Ai, passarinho, é um tucano, tá só um tucano. Ele faz assim. Ele está só cuidando da curva, professor. Ele está só pensando quando ele vai entrar na curva. Exatamente, está tudo focado ali, naquele negócio. Ele está com todos os sentidos dirigidos para aquilo lá. Isso é foco. Isso é foco. Pessoas com alta competência em determinado processo, vocês precisam dar um desafio alto para a pessoa para que ele possa focar. Para que ele possa focar. E ele ficar com o olho assim, ó, naquilo. Como que é isso? Na fazenda agora. Nós não temos corrida de Fórmula 1 lá, né? Né, Sandro? Não. Como é que é isso? Que tipo de desafio que nós vamos dar para uma pessoa altamente competente? Por exemplo, o Sandro tem lá o Alexandre, né? Alexandre. O Alexandre fez veterinária, né? Isso, está terminando. Terminando. Eu não sei se pode falar em público. Pode, não tem ninguém escutando na fazenda, né? Pode. Que tipo de desafio, Sandro, que você daria para o Alexandre? Para o Alexandre, professor, eu falaria: como que nós podemos trabalhar com as vacas sem mexer com as vacas, do tanto que nós mexemos? O que nós podemos fazer com elas? Eu acho que é pouco. Isso vai fazer com que ele tenha controle. Se você falar para ele, ó, palpa a vaca só, esse é o seu trabalho. Relaxamento, vai relaxar. Se você der esse desafio médio aqui, ele vai ter controle. Estou falando um desafio alto para o Alexandre. Fazer com que as vacas todas empreguem coisas desse tipo? Negativo. Esse é o tipo de desafio que ele nunca vai conseguir atingir, porque é impossível de todas as vacas se empenharem. Se você falar isso daí para ele, ele simplesmente relaxa. Ele relaxa, porque não dá. É igual falar, o cara da ordem, uma fazenda que tem 500 mil de células somáticas, fala para o cara, olha, nós precisamos ter amanhã abaixo de 100 mil. Ele relaxa, porque não dá para ele fazer. É um desafio impossível. Tem de ser um desafio possível, mais alto. Que seria? Eu tenho um desafio alto para o Alexandre. Fala, Henrique. Não sabe, olha só. Tá vendo por que a gente perde? É por isso que a gente perde pessoas competentes. A gente perde, espera só um pouquinho, deixa eu falar um negócio. A gente perde dois tipos de pessoas na fazenda. Pessoas altamente competentes, que são muito pouco desafiadas, e pessoas de baixa competência, que são poucas desafiadas. São pessoas apáticas, entediadas, relaxadas. Essas pessoas que saem da fazenda. Saem também da fazenda pessoas ansiosas. Então são pessoas ansiosas e pessoas aqui, ó. Porque o gestor não sabe desafiar as pessoas adequadamente. Dentro da área delas, claro. Lembre-se da cirurgia cardíaca. E por isso que algumas profissões são mais procuradas. Por exemplo, você pega a Marina aqui, ó. Marina Danés. Olha para a cara da Marina, vê se ela é feliz. Olha lá, é feliz? Por quê, pessoal? Eu vou dizer um negócio para você. Ela e o Miller. Olha o Miller, vê se o Miller é feliz. Os dois estão na mesma faculdade, na mesma área. Gado de leite. Lá em Lavras. Eles estão numa bosta de uma faculdade. Brincadeira, hein? Brincadeira. Mas, agora sem brincadeira, o salário deles é baixíssimo. Os dois, trabalhando numa outra empresa, eles, hoje, dobram o salário deles. Dobram o salário deles. Eu tenho certeza disso daí. Eu estou doido para convidar o Miller para vir trabalhar aqui na clínica. Doido. Eu acho que ele vai arrasar aqui na clínica. Por que ele não sai da faculdade? Ele ganha lá, putz, merda, deve estar ganhando uns 15 mil reais, 13 mil reais. O cara é PhD, não sei o quê, tem tudo. É bom pra caramba. Por que isso, pessoal? Qual é o desafio do Miller? O meu desafio. Por que eu estou aqui? Eu sou uma pessoa, na minha área, competente, eu sei disso. Eu sei da aula, eu sei o assunto. Mas por que eu fico dando aula? Tem 70 anos, pessoal. Por quê? Isso é chave para vocês entenderem. O que aconteceu, Henrique? Pronto. Isso é chave para vocês não perderem pessoas na fazenda. É chave, é crítico. Qual é o grande desafio? Vou pegar o Miller. Qual é o que faz com que ele esteja 1000 nesse negócio aí? O Miller, ele tem um desafio monstruoso, que é entender, compreender uma vaca que não fala e que não é sabido, não é conhecido. Exato. Por que uma vaca não emprenha? Tem muita coisa por trás disso daí. O grande desafio dele é entender isso daí. Aprender. Por quê? Como? Sabe? É o desafio do cientista. E isso move montanhas. Se não pagasse nem um tostão para o Miller, ele continuava fazendo o trabalho dele do mesmo jeito. Sabe? É uma alegria diária que a pessoa tem de ir lá, ela aprende uma coisinha. Puta merda, aprendi isso daqui. Não é número de trabalhos publicados. Número de trabalho publicado só serve para reconhecimento dos pares. E a faculdade usa isso daí porque é a única métrica que consegue. Mas o valor de uma descoberta, isso não entra na promoção do Miller. É para ele. Entenderam? Deixa eu voltar no Alexandre. O Miller, você quer falar alguma coisa, Miller? O microfone está funcionando? Alô? Tá funcionando o microfone? Sim, está. Desculpa que eu tentei falar outras vezes que achei que não estava funcionando. E dentro da carreira, né, professor, a gente vê que tem uma variação muito grande, por exemplo, dentro da reprodução. Se o fulano trabalha numa linha lá, né, de endocrinologia da reprodução, ele pode perceber que a linha está, tipo, já fizeram esse estudo, já fizeram aquele, já fizeram aquele outro, não sei o quê, não tem mais nada para estudar isso aqui. Né? Então, aí ele tende a entrar no relaxamento, né? Ou controle ou relaxamento.
Agora, se ele começa a enxergar, né, porque o estudo, né, que nem, né, se tivesse exaurido, a gente não tinha mais repeat readers ou outros protocolos todos eram 100%, né? Então, quer dizer, é questão de ele começar a enxergar. Só que aí tá o negócio, dentro de uma universidade federal, é o pesquisador que gerencia a carreira dele, ele que tem que se impor os desafios, né? Esse é o ponto, Miller. Esse é o ponto. O ponto é o de descobrir coisas novas, sabe? Se aprimorar em coisas que a pessoa não sabia. Eu tenho 70 anos, eu tenho aula de tênis toda semana, pessoal. Vocês podem acreditar um negócio desse? Como é que um cara de 70 anos vai ter aula de tênis para quê? Meus amigos falam assim, Paulo, você não vai aprender mais nada. Cada dia você joga pior, não importa. Não importa para mim. Eu estudo tênis, eu quero melhorar uma coisinha, eu tento, eu vou lá, aí eu falo, puxa, funcionou. Esse é o desafio. Esse é o desafio, sabe? É o de aprender coisas novas. Sandro, vamos voltar agora no Alexandre. Para colocar isso tudo que eu estou falando na fazenda, diretamente na fazenda, na prática. O que é novo para o Alexandre que ele precisaria aprender, focar para conseguir realizar? Um desafio suficientemente grande para o tamanho dele, não dê um desafio que não é para o tamanho dele. Eu vou dizer um para você. Eu não sei se é, você que sabe, eu nem conheço o Alexandre. Não. Fale para ele que ele vai ser o gerente da fazenda. É do tamanho dele. Professor. Sabe qual que é a maior falha nossa, minha, por exemplo, nisso? É não reconhecer esses desafios. Quando a gente não reconhece esses desafios que a gente tem que colocar às pessoas, a gente não consegue fazer com que elas se capacitem no novo, professor. Sandro, existe espaço para ele ser gerente? Sim, existe. Sim. Primeira coisa. Sim. Ele precisa ver que esse desafio é possível ele alcançar. Não fale para ele, olha, o seu desafio é ser dono de uma fazenda com 600 vacas. Meu, daí já passa a ser sonho. Sonho é sonho. Precisa ser um negócio palpável. O cara fala, puxa vida, mas eu não sei. O que eu tenho que saber? E daí sim vem a capacitação, o não sei o quê, todo o esforço, e daí o cara vai focar. Vamos pegar um cara da Ordem agora, Sandro. Qual seria um desafio para um ordenador? Vamos pegar a Ivone, que é supervisora. Qual seria o desafio da Ivone, visto que ela é altamente competente na área dela? Qual seria? Se a gente chegar na mesma área, professor, seria capacitar? Eu acho, Sandro, que nesse caso, da Ivone, quando você está com célula somática, Sandro? Entre 300 e 400 mil, professor. Essa é a avaliação. Não, tá uma bosta. Tá uma bosta. Tá uma bosta. Qual que é o desafio? Isso é importante? Isso é importante. Se ficar abaixo de 100 mil, quanto de dinheiro que a fazenda vai pôr no bolso? A fazenda. Uns 2, 3 litros de leite, são uns 1.800 litros, 54 mil litros no mês, uns 120 a 130 mil reais por mês. Por mês. Qual é hoje a margem da fazenda, não em percentagem, mas em valor? Por mês, ou no final, tanto faz. Por mês, em torno de 100 mil a 150 mil reais. Dobra. Quer dizer que dobra. Dobra. Quer dizer que dobra. É importante. Uhum. Da água para o vinho. Isso é desafio, meus amigos. É desafio. Da água para o vinho. Da água para o vinho. É isso que é desafio. E o Sandro, como gestor do negócio, precisa desafiar as pessoas com isso. Ele vai desafiar a Ivone. Quem mais você vai desafiar, Sandro? O próprio Bigu, o próprio Jorge. Na parte de manutenção. Quem mais? O Jorge. O Jorge. O Alexandre, em manejo de vacas. Certo? Então você vai chegar e falar para o pessoal, olha, Houston, we have a problem. Pessoal, nós temos um problema sério aqui, mas perfeitamente possível de ser atingido. Nós podemos, não é meta. Nós podemos e devemos chegar a menos de 100 mil. Tem um monte de fazendas lá da Clínica do Leite que tem menos de 100 mil. Vamos trabalhar juntos nisso daqui. Esse é o negócio. Daí passa a ser um desafio para os supervisores. Daí a Ivone vai desafiar os operadores. Adianta falar para um ordenador? Fala o nome de um, Sandro. A Solange. A Ivone chegar para a Solange e falar, Solange, nós precisamos reduzir a célula somática para abaixo de 100 mil. Adiantou? Desafiou a Solange? De jeito maneira. De jeito nenhum. Ela vai desafiar a Solange para que o teto das vacas esteja perfeitamente limpo, que só coloque a teteira em teto estimulado, que retire a teteira de forma que não haja teto edemaciado, que o pós-dipping cubra 100% do teto, que se faça a ordenha dentro de um tempo, que está no nível dela. Entendeu, Michael? Isso é papel seu, Michael. Acertar o desafio para os diferentes competências e áreas de trabalho dentro da fazenda. E manter esse desafio vivo, sempre vivo. Senão você vai perder as pessoas. Você vai perder o seu gerente, o supervisor e vai perder o ordenador. E daí fica nessa roda viva, contrata gente nova. Daí tá tudo animadinho. Passa um tempinho, pumba, sai. Sai tudo. Sabe quem fica na fazenda? Michael. Fica na fazenda, Michael, as pessoas que não têm o jeito de ser que você gostaria, mas você não pode perder, porque quem vai fazer o trabalho? Então você começa a aguentar aquele jeito de ser daquelas pessoas. Pessoas que estão aqui embaixo, apáticas, entediadas, relaxadas, mas você não manda embora, porque não tem outra pessoa. Não pode. Não pode mandar embora. Você não pode mandar embora. Daí você fala assim, antigamente que as pessoas eram boas. Hoje em dia, não é mais como antigamente. É por causa da internet, por causa do Bolsonaro, do Lula, da Rede Globo. Não é nada disso, pessoal. É por causa de vocês. Viu, Marina? Como é que é?
A Marina sabe muito bem, ela está pegando a fazenda agora para tomar conta. E você vai ter funcionário público aí, Marina. Você vai ver o que é isso daí. Então eu vejo aqui na escola, o pessoal ficou 2 anos em casa ganhando sem fazer nenhuma atividade, voltaram a entrar em greve para aumento. Daí deu 15%, eles não queriam 21% greve outra vez. É isso, pessoal. Esse slide, para mim, quando eu peguei esse trabalho, quem quiser, procure esse nome aqui, ó. É um nome que eu não sei ler. Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi. Esse cara aí, pessoal, fez esse negócio. Aqui não está, eu traduzi, obviamente, e o foco aqui quer dizer flow. Flow é fluxo, sabe? A gente sabe que está no flow. Flow não quer dizer fluxo no sentido de fluir, sabe? Não é isso daí. É no sentido de entrar na onda, sabe? É desse jeito, assim. E isso acontece, por exemplo, no tênis. É engraçado isso daí. Tem dia que eu vou jogar e que eu entro no flow, no foco, no fluxo. Sabe quando acontece isso? Em primeiro lugar, estou jogando bem. Tá aqui embaixo. Eu estou aqui, estou jogando bem, estou acertando. E o cara com quem eu estou jogando é um desafio para mim. O sujeito é do mesmo nível meu e eu vejo que, puxa, eu posso ganhar desse cara aí. É uma competição. Ele não é meu inimigo, muito pelo contrário. Mas eu compito com ele. E eu entro no flow. E eu não escuto. É engraçado isso, você deixa de escutar as coisas. E o foco seu é tanto na bolinha que você não enxerga mais nada em volta, fica nebuloso assim. Você só vê a bolinha, sabe? E começa a te dar uma alegria na barriga monstruosa. É isso que a gente tem de fazer para os nossos empregados e para nós mesmos. Vocês têm de entrar no flow, no fluxo, no foco. Viu, Miller? Todos os dias você precisa entrar no fluxo, no flow, no foco. Ou seja, pegue essa fazenda e tenha um desafio alto para você e para a Marina. Vocês já são competentes. Se vocês não tiverem um desafio alto, vocês vão largar essa fazenda aí, porque isso daí é uma tranqueira. Quem pode pegar uma fazenda que tem quantas vacas? 50 vacas, 60 vacas? Uma fazenda que não é de vocês, que tem um monte de gente dando palpite nesse negócio. Todo mundo é dono, mas ninguém assume o negócio. E se isso funcionar, vai ter trocentos caras querendo pegar, porque funcionou, e não sei o quê, querendo tirar vocês. Quem pega um negócio desse, meu? A Marina falou para mim, eu só elogiei ela. Falei, puta merda, você é doida pegar isso daí. Mas é isso, pessoal. Entenderam? Eu estou falando tanto, repetindo, para vocês entenderem, porque isso é chave na gestão de negócios, viu, Romulo? Professor, isso aí no esporte a gente chama de performance, né? Alta performance, colocar todo mundo para trabalhar em alta performance. Sempre nós temos de procurar a excelência. Professor, a gente nunca vai conseguir, mas tem que procurar. Fala. Professor, bom dia a todos. Fala, Francisco. Bom dia. Eu queria fazer um questionamento com relação ao Henrique aí, que o senhor estava falando com o veterinário do Sandro, né? E com relação ao desafio, né? Que o senhor falou, dele ser gerente da fazenda. Isso de maneira hipotética, estamos falando. Agora, para o gestor Sandro, para o dono Sandro, ele também só pode jogar esse desafio para ele se ele estiver pensando em substituir o gerente. Se ele estiver satisfeito com o gerente dele, já esbarrou esse processo de hipotético que o senhor deu exemplo, ou não? Sim, claro. Você não pode criar conflito. Daí é outra coisa. Não pode criar conflito. Se você tem um gerente e está querendo substituí-lo e fala para uma outra pessoa que existe, que ele vai substituir, não vai dar certo. Não vai dar certo por uma razão muito simples. O Alexandre, no caso, vai falar assim, quer dizer que o Sandro não é uma pessoa confiável. Por quê? Ele quer tirar aquele indivíduo, não fala com ele e está puxando o tapete desse cara. Ele vai fazer isso comigo amanhã. Não é por aí. Não é por aí. Então, se o Sandro está pensando em tirar o gerente lá da fazenda e colocar o Alexandre, esse é o tipo da coisa que não pode ser transparente no momento. E o Sandro vai desafiar o Alexandre em atividades do gerente trabalhando junto para ele perceber. O Sandro precisa comer no mesmo prato com o Alexandre para ver se ele tem condições. Não é isso, Sandro? Então, o Sandro vai desafiar em coisas específicas. Por exemplo, durante as férias do gerente, por exemplo, mas sem falar para o Alexandre. Sabe? E o trabalho do gerente, vocês lembram? Deixa eu até perguntar, qual que é a missão do trabalho do gerente mesmo? Vamos ver se vocês têm isso na cabeça. É colocar o produto desejado pelo cliente no tanque, dando suporte para o supervisor. Esse é o resultado esperado. Mas qual que é a missão do gerente? Qual que é o trabalho dele? O que ele tem de fazer no dia a dia? Por exemplo, se vocês não tiverem clareza dessas coisas, vocês não desafiam ninguém. Você precisa ter clareza, senão não vai desafiar. Apoiar e desafiar o supervisor. Como é que é, Juliana? Apoiar e desafiar os supervisores, imediatamente abaixo dele. Sim. Essa é uma atividade. Mas qual é a missão? Eu falei bastante para vocês da missão do gerente. Vai dar fluxo no trabalho? Dar fluxo na cadeia de valor. Cadeia de valor. Agora sim. A cadeia de valor é a fazenda. Desde o bezerreiro até o leite no tanque. Sabe? São todas as operações. Não é a ordenha. É tudo. E o gerente tem como missão dar fluxo nisso daí. Fazer com que as coisas andem. Acho que até hoje não vai dar, mas eu vou dizer para vocês o que impede o fluxo, que é o papel do gerente, tirar esses impedimentos do fluxo na cadeia do valor. E do supervisor? É garantir o fluxo da operação no setor do trabalho, dar suporte para o gerador para o fluxo. Dar fluxo nos processos da área dele. Por exemplo, os processos de ordenha, de alimentação. Dar fluxo nos processos, ali. Enquanto que o gerente é geral, o supervisor é ali. E do operador? Executar as tarefas como combinado. Dar fluxo nas tarefas. Sabe, vocês precisam ter isso claro para poder desafiar os diferentes indivíduos. Você vai desafiar o gerente, o supervisor, os operadores. E esse é um trabalho constante de vocês. Manterem as pessoas no foco. Ou preocupadas ou no foco. Não é isso, gente?
Fala para mim a sua experiência como... O Henrique está começando a trabalhar com gente. Então, ele trabalhou um tempo agora com a Vanessa, está trabalhando com a Camila, trabalhou com a Tati, com a Roberta, com a Mariana, com a Jéssica. Qual foi a sua experiência nesses 6 meses? Você não tinha gente, agora você passou aí por umas 6, 7 pessoas. Dessas 6, 7, a Jéssica saiu? A Bárbara, eu vou falar em público aqui, ela quer outros caminhos, ela é psicóloga, e, portanto, ela quer abrir um consultório de psicóloga. Quem mais? A Ana Flávia saiu, que vocês conheceram também. Pô, meu, você é um bosta de um... Vem aqui, mostra sua cara, porque agora eu vou dizer aqui, ó. Você é um bosta de um gestor. Você não sabe gerenciar as coisas. Em 6 meses você perdeu 3 pessoas. Você vai ser demitido, meu. Você não tem capacidade de reter talentos. Exato. Como é que é? Não estou retendo talentos. Ele não está retendo talentos. Olha só, Alan. Sentiram o drama do que é? Esse é um grande papel de vocês. Entendam isso. Põe na cabeça. Pelo amor de Deus, entendam isso. Fala, Henrique. Eu vejo que tem muita gente aqui, ó, nessa equipe toda que o senhor falou, né? Muita gente aqui, ó, que tem competência no que faz, porque faz isso há anos e anos e anos, com 0 desafios, né? E saber como trazer a pessoa para cá ou para cá é difícil. Difícil. E eu acho que o primeiro passo é trazer para cá, né? Porque uma vez... Depende. Se a pessoa tem competência alta, você pode levar para cá. Isso. Não para cá. Você vai fazer ela ser menos competente. Isso não. Sim. Mas é porque muitas coisas... Eu estou pensando na gente aqui agora. Tem muita coisa nova acontecendo, né? Eu posso ser muito competente em como preparar, por exemplo, uma apresentação visual. Mas eu não sou competente em outras coisas. E que precisa de gente para fazer essas outras coisas. Então tem processos que eu sou, tem processos que eu não sou. Isso. Mas faz parte do meu desafio ganhar competência em outras coisas. Né? E faz parte do meu desafio com você mostrar essas coisas para você, que é o que eu faço todo dia. Todo dia eu falo, você vai perder aquela pessoa, não fala? E perdeu. Por quê? Porque não desafiou. A pessoa era de baixa competência, está aqui. Não, como é que eu faço? Posso mostrar? Ó, a pessoa de baixa competência, e você pegou e não desafiou ela adequadamente. E ela foi com o tempo aqui. Ó. O Henrique mudou, inverteu a imagem, alguma coisa aconteceu aí. Vai. Inverteu a imagem do professor. O professor está do lado errado, não mexe aí. Inverteu a imagem. Você está do outro lado, mexe lá. Foi a Camila. Foi a Camila. Foi a Camila que está mexendo. Não é competente essa menina. Entenderam? Viu, Rômulo? Esse negócio é chave para vocês como gerente. Olha só, pessoal. Muitas vezes vocês têm uma pessoa altamente competente no que ela faz. Coordenador, viu, Henrique? Sim. Só que vocês passam para supervisor, ela é baixa competência como supervisão, não é? Exato. E vocês têm de acompanhar muito de perto essas pessoas para não dar desafio alto. Então, o que faz? O que a gente faz? Você promove para a supervisão e delarga a pessoa. A hora que você delargou, você cria uma ansiedade nela e ela começa a meter os pés pelas mãos. Isso eu acho chave. Você dá um desafio que faça com que ela caia aqui e ficar junto para que ela vá aumentando a competência. Não pode cair aqui, né? Não pode. Tem que aumentar a competência e o desafio junto. Você tem que aumentar o desafio para ela. Constantemente, pessoal. Por isso que tem as reuniões, eu vou falar para vocês das reuniões diárias e semanais, e tem os indicadores para a gente ir vendo isso daí. Então, está caindo as células somáticas, tá? Porque senão você não tem o jogo de boliche. Tudo bem? O jogo de boliche é fundamental aí, nessa história. Tem uma outra lição importante aí que é nem todos os desafios é um desafio para todo mundo, né? Tem coisa que é um desafio para mim, eu vejo aquilo como desafio, mas às vezes a Camila não vê isso como um desafio. Não é algo que traz ela para esse estado aqui, ó, de excitação, de foco. Deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. É que tem gente que gosta de vaca, tem gente que não gosta de vaca. Se você der um desafio para ela de vacas, ela não vai gostar. É isso? Ela não negativo. Eu desconcordo. O problema, Henrique, está no tamanho do desafio que você dá para as pessoas. Quem são os melhores ordenhadores das fazendas, Sandro? São aqueles que já sabem mexer com vaca? Quem são as pessoas que se tornam os melhores ordenhadores? Quem já sabe mexer com vaca ou não? Aqueles que nunca viram uma vaca. Não. Você gosta de vaca ou você gosta de cirurgia cardíaca? Ninguém sabe, pessoal. Sabe, isso é o que fazem com crianças de 16, 17 anos, quando tem de escolher uma profissão. Causa maior ansiedade nas pessoas, porque elas não têm noção do que é aquilo, e elas têm de tomar uma decisão que na cabeça delas é para o resto da vida. É muito além do desafio que ela pode ter naquela idade. Daí está dando ansiedade num monte de criança. Crianças mais jovens, fica colocando, eu vejo colégios aí, que tem que passar no vestibular, puta merda, a criançada fica tudo ansiosa. Isso é idiotice, pessoal. É idiotice. Entendeu? Nós gostamos das coisas em que nós somos competentes e desafiados. Ninguém nasce gostando de vaca. Esqueça disso. Não tem. Eu nasci gostando de ser lixeiro. Meu sonho de vida é ser lixeiro. Meu sonho é ser astronauta. Desde que eu nasci, eu era bebezinho, já era astronauta. Não é. Então, se vocês pegarem, deixa eu falar dos filhos de vocês e netos, se vocês forem dando competência para eles, e isso é capacitação, forem capacitando e desafiando adequadamente, eles gostam. Tanto ser lixeiro como astronauta. Gosta. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com vaca. Meu pai tinha sítio de cana de açúcar. Não tinha nada de ver. Agora, por que eu sou agrônomo? Porque meu pai era agrônomo, não sei o quê, tinha sítio, eu ia todo dia, ficava lá do lado da cidade. E, enfim, eu fui sendo competente. E meu pai trabalhava muito com planejamento. E eu fui ficando competente, fui aprendendo planejamento, organização das coisas e tal. Então, eu sou competente em organizar. E eu fui procurando desafios. Organizar um laboratório. Não existia, né, Camila? A Camila começou do zero no laboratório. Não tinha. E nós fomos organizando. Não é isso que eu faço todo dia aqui, organizar, dirigir as coisas. E eu tenho um puta de um desafio. Qual que é o meu desafio, Henrique? Puta de um desafio meu. Fazer com que as pessoas estejam desafiadas. Não, isso também. Mas o meu maior desafio é perenizar a clínica do leite. Qual que é o maior desafio seu, Alan? Professora, eu agora vou querer fazer uma colocação, que eu acabei descobrindo por que eu trabalho com leite hoje. Agora eu acabei descobrindo.
Eu adquiri a competência ao começo dela no colégio agrícola. E eu descobri que eu trabalho com leite, porque os meus vizinhos falavam que o leite é um negócio do produtor falido. Esse foi o meu desafio. De não quebrar, de ganhar dinheiro, de construir um negócio de sucesso. É isso aí, Alan. É isso aí. O teu desafio sempre foi perpetuar o negócio, garantir que o negócio tivesse sucesso, que esse negócio, sabe? É um desafio enorme, porque, primeiro, todo negócio não é fácil de perpetuar. Segundo, quando você está num meio onde as pessoas têm esse conceito que leite é um negócio de produtor falido, você tem de lutar contra a corrente. Então é um puxa de um desafio. E está aí o resultado, está aí a sua fazenda, está aí o que está acontecendo. É a mesma coisa. Isso que aconteceu com o Alan é o que acontece comigo, é o que acontece com vocês. Se vocês estiverem no leite porque vocês gostam, saia o quanto antes. Eu escutei isso daí quando eu morava nos Estados Unidos. Um produtor foi fazer uma palestra na faculdade, na Michigan State, e o cara falou assim, se vocês estão na área do leite porque vocês gostam, saiam já. É muito mais barato vocês aplicarem o dinheiro de vocês em qualquer coisa. Dá muito menos trabalho. Vão para a praia, que vocês vão se sentir muito mais tranquilos. Se vocês gostam de animais, vão para o zoológico. Vão fazer um safari lá na África do Sul. Agora, se vocês gostam do leite, porque o leite é um desafio para vocês, vocês estão na profissão certa. Porque leite é extremamente desafiador. Das atividades agropecuárias, eu diria que é uma das mais desafiadoras. Porque ela exige conhecimentos muito amplos, muito amplos. E, portanto, para você se tornar competente em leite, em si é um desafio. Olha vocês. Olha vocês. Eu trabalho com leite há 50 anos. Eu sou criança em pecuária de leite. Sou criança, pessoal. Viu, Miller? É um mundo, é um mundo. Esse é o desafio. Entenderam? Falei muito, né? Vamos dar um intervalo que... Eu vou tomar um café com o Alan agora. Vou tomar um café com o Alan e daqui a pouco nós voltamos. Professor, deixa eu só fazer um comentário aqui das perguntas que a Marina fez. Eu acho que o senhor as respondeu. Respondeu, Marina? Que era justamente essa pessoa que está tendo ansiedade. Será que a gente dosa o desafio, aumenta a competência? Que eu acho que foi isso. Essas foram as perguntas que a Marina colocou no chat aí para nós. Foram respondidas, Marina, para você? Ou ainda não? Eu acho que ainda não consigo ver ainda, de forma clara quando que eu ajusto. O Henrique falou, por exemplo, e eu me vi nessa situação, né? Se eu estou sentindo ansiedade, era porque eu precisaria ter um desafio menor, que não tem essa opção, então é porque eu preciso me capacitar mais, né? Eu preciso aumentar minha competência. Mas quando eu estou nesse cargo de gestor, olhando para uma outra pessoa, que eu percebo uma ansiedade nela, o caminho é abaixar o desafio dela naquele momento, ou deixar o desafio e capacitar ela, igual o eixo que eu deveria atuar e como tomar essa decisão. Marina, você nunca pode deixar o desafio alto para essa pessoa que está aqui. Ó. Você tem de reduzir o desafio, em primeiro lugar, e aumentar a competência para que ela fique aqui, ó, na preocupação. E você vai aumentando aqui, ó, e ela fica aqui na preocupação. Com o passar do tempo, você vai aumentando o desafio à medida que ela for ficando mais competente, de forma que ela entre para o foco. Mas a primeira coisa, Marina, é reduzir o desafio. Porque senão você vai perder essa pessoa. Sabe? No seu caso, por exemplo, você tem os alunos que entram aí. Todo ano. É um menino que nunca viu uma vaca, não tem noção da coisa. Ele acha bonito, como ele acha bonito quando ele vai ao zoológico, vai para a praia. É lindo, tudo é lindo. Ai, olha um passarinho, passou, eu não sabia. A vaca faz cocô. O cara nem sabe bosta de vaca, ele fala cocô. Nossa, que cocô fedido, meu Deus do céu. É assim. Então, se você colocar esse menino aí para resolver os problemas reprodutivos da fazenda, vai dar pau. Vai dar pau, não dá. Então, você vai ter de colocar um desafio para ele, que é o desafio de manter limpo o bezerreiro. Só que daí ele vai ficando competente. Como? Você no dia a dia capacitando, fazendo as reuniões. Olha, tá vendo? Esse bezerro está sujando mais, porque tem diarreia. Isso é diarreia. O que é diarreia? O que é isso? O que é limpeza de balde? Vai indo, vai se tornando competente em criação de bezerros. Só que você vai aumentando o desafio para ele, como, por exemplo, redução na diarreia, melhoria no desenvolvimento, redução no tempo de fornecimento, aumento de peso de bezerros. Sabe? E você vai junto com ele. Daí deixa eu voltar aqui antes disso, um pouquinho. Professor, só um comentário. Miller, deixa eu terminar meu raciocínio aqui, senão eu esqueço, desculpa. Olha só, pessoal. Eu estou falando muito de autorrealização, né? Que é dar clareza, desafiar. Eu estou aqui. Ó. Mas não adianta fazer só isso aqui, Marina, com esse aluno. Você precisa reconhecer o esforço dele na limpeza das baias. Você precisa envolver ele nas reuniões, perguntar para ele o que ele está achando. Você precisa dar segurança, no caso é física e emocional. Não chega lá e fala para ele, eu sou um bosta. Não adianta. E você precisa, necessidades básicas dele. O que é? São as condições de trabalho aí na fazenda. Então, você tem de trabalhar essas 5 necessidades, mas tendo como balizador isso daqui. Ó. Entendeu, Marina? Tá claro agora? Sim. Fala, Mira. Não, professor, meu comentário era só em cima do gráfico lá, né? Se as coisas fossem muito mais, as coisas seriam muito mais fáceis se a gente trabalhasse com números, né? Se, por exemplo, a competência do cara fosse um X, né? O cara tem X de competência. Aí a gente calcularia, né, os coeficientes, aí faria uma regressão para chegar no foco, né? Faria um cálculo, uma regressão linear e tiraria ele aí da preocupação, jogaria no foco com alta competência, né? Mas eu entender que a subjetividade é muito grande e a gente tem que conhecer cada pessoa, né, para conseguir esse envolvimento todo e melhorar a performance de cada um, né? Ô, Miller, você estava na reunião passada, semana passada? Estava sim. Tá. Então, vou mostrar aqui para vocês isso que o Miller está falando. É subjetivo? Isso que eu ensinei vocês? Olha só. Habilidades funcionais, competência.
É isso aqui, ó. Agora está no outro gráfico. É naquele eixo, do X que o Miller falou. Então, isso é bem objetivo. A pessoa consegue executar as tarefas dos processos? Quais são as tarefas? Quais são os processos? Precisa estar claro isso daí. Sabe identificar anomalias? Não, a pessoa não sei o quê, a pessoa coleta. Essa é a competência para as diferentes áreas. E vocês vão fazer isso daí para cada pessoa. Assim como para os gestores, tanto gerente quanto supervisores. A pessoa sabe capacitar os seus subordinados de forma que eles se tornem competentes e melhores seres humanos? E isso vai ser feito periodicamente, Miller. E tendo feito isso daqui periodicamente, você vem aqui, ó. Olha que legal, Miller. Você sabe o grau de competência de um determinado indivíduo. Certo? Você fala, nossa, esse indivíduo tem alta competência no que ele faz. Eu preciso desafiar ele bastante, senão eu vou perder ele. Dá para saber quem que é altamente competente na sua turma? Você faz com que frequência? Da Camila. A gente faz semanalmente no começo. Você já fez o da Camila? Uma vez. A Camila passou. Tá vendo só que legal que é, pessoal? Se vocês fizerem, isso é gerenciar, entendam isso. Sabe? Tem que fazer o negócio. Peraí. Ela fala, mas o meu negócio eu fico só olhando o balanceamento da dieta. Mas o balanceamento das pessoas, viu, Marina? Tem que olhar o balanceamento, tem que olhar as pessoas. Olhem, não é gerenciar a pessoa, mas é dar suporte, dosar o desafio, tornar as pessoas mais competentes. E tudo isso, pessoal, olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Olha só, meus amigos. Olha aqui, Miller. Miller! Meu amigo Miller, funcionário da Clínica do Leite. Vocês vão colocar tudo isso daí num gráfico. Olha aqui, ó, competência. Tem a competência do gerente, tem a competência do ordenador e o jeito de ser da pessoa. E vocês vão ver, puxa vida, essa pessoa aqui é de baixa competência e o jeito de ser dela, eu preciso trabalhar essa pessoa. É como trabalhar uma vaca. Ah, vou trabalhar essa vaca que está com cetose. Eu vou trabalhar essa pessoa que está com cetose. Mesma coisa, mesma coisa. Eu não sei se eu estou desafiando demais vocês com isso. Talvez eu esteja desafiando demais. Porque eu ia dar isso daqui no final do curso, sabe? Eu passei, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Calma. Criou tensão, professor. Eu criei tensão. Preocupação. Olha aqui, baixa competência nessa. Eu tô me sentindo baixa competência, tá? É isso aí. Mas, olha, nesse gráfico aqui, ó, tem jeito de ser e competência, né? O jeito de ser tá aqui, ó, adaptabilidade ao trabalho em equipe, relacionamento, bem-estar no trabalho, a pessoa tá feliz e ativa. Então, essas reflexões aqui geram esse gráfico de todas as pessoas. Então, cada bolinha que vocês vão ter aqui é de um indivíduo na fazenda, para vocês saberem quem vocês vão trabalhar. Se a pessoa está demonstrando um jeito de ser... desculpa. Não, é para trás, não. Não, é para frente. Ó, um jeito de ser, a pessoa não consegue lidar, a pessoa não está positiva, a pessoa, putz, merda, não defende os interesses, a pessoa não procura ajudar os outros, a pessoa, puta, está sempre reclamando, a pessoa não está feliz no trabalho. O que vocês acham que está acontecendo com essa pessoa? O que vocês acham? Olha aqui, ó. O que vocês acham? Ela está aqui, ó, apática, entediada e relaxada. É isso, Camila. Por que isso? Porque a pessoa é mau caráter? Não, a pessoa é mau caráter, desonesta, que rouba, vocês já mandaram embora. Já mandaram embora, acabou, não fica na fazenda. Isso é outra coisa. Mas se a pessoa está apática, entediada, relaxada, é porque a gente não está desafiando adequadamente elas. Não está capacitando para elas se tornarem mais competentes. E não adianta, essa é outra coisa, viu, Juliana? Importante para você ver aqui. Ó. Não adianta você dar competência para a pessoa em coisas não relacionadas ao desafio dela. Isso que eu vejo muito em fazenda. Vou mandar esse funcionário fazer um curso de corte e costura, de inglês, de chinês, de coreano. Para quê? Para quê? Não está relacionado com o desafio dela. Vocês têm de tornar a pessoa mais competente no desafio dela, para sobrepujar, talvez, o desafio dela. Não fica ensinando coisa para um funcionário que não tem nada a ver com o desafio. Puxa vida, tem um curso de mastite. Você vai ser o premiado, vai fazer um curso de mastite lá em Piracicaba, com o professor Paulo Machado, e não sei o quê, porque você se mostrou um bom tratorista. Sabe o que acontece, pessoal? Isso acontece muito. Lembra o que acontecia? O que acontecia com esses alunos? Durante a aula, o que acontecia com eles? Eles dormiam, né? Dormiam. Por que dormiam? Porque na noite anterior, o que eles tinham feito? Tinham ido para farra. Para não falar coisas que o Henrique depois me dá bronca, vocês sabem muito bem o que é farra, né? Não, tinha ficado na cervejada. Passou a noite acordado. É isso que acontece, pessoal. Para com esse trem aí de ficar, vou capacitar os meus funcionários. Não tem nada a ver com o desafio. Primeiro, dê o desafio, como eu falei para a Marina. Tem o desafio ajustado e dê competência para atingir o desafio. Sabe? Capacite a pessoa naquilo que é importante para resolver o desafio. Viu, Rômulo? Bom, nós vamos fazer um intervalo, mas vocês estão vendo que o grande papel do gestor está aqui, ó, nessas coisas. Sabe? E não ficar olhando vaca. Reprodução, nutrição, caramba, 4, puta, novas tecnologias. Puta merda, meu! Faça o básico, faça o simples. Acompanhe, tenha os gráficos, faça a reflexão com as pessoas. Daí, para desafiar, precisa ter os processos, que é o que eu vou ensinar depois para vocês. Daí sim a coisa está organizada. Então, o que eu vejo muito é gestor executando tarefas dos processos. O gerente é exímio executor de tarefas. Ele vai consertar pneu, vai comprar coisa, vai vender coisa, vai não sei o quê, vai para a cidade, volta da cidade. Mas não faz isso, pessoal. Quem faz isso aqui na fazenda?
Daí perde o funcionário, daí o funcionário está relaxado, erra, tem defeito. O resultado é uma bosta na fazenda. Por causa disso. Bruno, concorda comigo que às vezes o gerente nosso somos Severino? Cara, a gente gasta muito tempo sendo Severino. Severino? O que é isso? Não lembra do Severino? O cara crachá, faz tudo. Isso, o gerente faz tudo. Faltou o cara da alimentação, tu vai tratar as vacas. O cara da inseminação não veio hoje, tu vai inseminar as vacas. Ô, Alan, sabe o que acontece? Grande parte dos gerentes começaram como operadores. E subiu para supervisor, subiu para gerente. Ele é um excelente operador, mas é um péssimo supervisor e é zero à esquerda em gerente. Ele não tem noção do que é gerenciar. Ele acredita que o negócio tem que ser feito aqui, como é que é? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa é a filosofia do gerente. Um bom gerente é esse, que dá porrada, trabalha 14 horas por dia, dá porrada a hora que chega, dá porrada a hora que sai. E fiscaliza as pessoas. Está errado. Não é isso. Não é isso. Estão vendo que o negócio está aqui, ó. Para entender as pessoas, para colocar a pessoa na posição certa, acompanhar, saber o que vai ser capacitado. E isso é um reloginho que tem que ser ajustado para cada um. Sempre. É o que eu faço aqui na clínica. Eu falo assim, Tomás está um pouco desafiado. Falo isso. Já escutou? Qual é a conclusão? Vai ficando aqui, ó. É ruim? Não é ruim, mas só que tem coisas, sabe? Isso é outra coisa importante. Eventualmente, o indivíduo é competente numa determinada área, mas a fazenda, o negócio, não oferece desafio suficiente para ele. O que vai acontecer com esse cara? Vai sair. É melhor que você chegue para ele e fale, olha, é melhor você sair, porque aqui não tem espaço para eu te desafiar. Entendeu, Henrique? Entendeu, Sandro, meu amigo? Entendi, professor, perfeitamente o que você está falando. Olha, essa parte da aula eu acho que podia parar até agora, porque... Podia, porque eu tô calado. Eu tô pensando em tudo que você está falando desde que você começou. Parei para pensar. Essa é para a gente respirar, viu? É isso aí. Respirar e pensar. Respirem e pensem. Vamos fazer um intervalinho daqui uns 10 minutos, no máximo meia hora eu estou de volta.
E aí, Sandro? Tudo bem. Temos desafios, não? Como temos que encontrá-los. Isso aqui em casa a gente fala assim, ó, cuidado com o tamanho do osso que você vai dar pro cara. Exatamente. Entendeu? Isso que o professor falou. Mais ou menos isso. Só não dá um osso muito grande, não dá um osso que ele não pode roer, vamos com calma. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Às vezes o cara, ele quer fazer, né? Ele tem entusiasmo para fazer e não consegue. E se você não tiver ao lado dele, se o supervisor, por exemplo, estiver ao lado do operador, ou o gerente não estiver ao lado do supervisor, ele vai desanimando. E o pior de tudo é que as pessoas em volta dele veem isso. Mas tem uma outra coisa, sabe, que o professor falou, e é o que cala muitas vezes, assim, sabe, me falou hoje, que foi, nós normalmente gostaríamos que as pessoas tivessem controle. É isso? Sim. Ao longo do tempo, o que a gente enxerga, professor, é o controle, que elas saibam, tenham competência e saibam executar aquele trabalho, e a gente esquece de colocar novos desafios ao longo do tempo. Isso acontece, na maioria das vezes, com as pessoas que têm um certo tempo de casa. Não que não possa acontecer com um recém-contratado, mas acontece com as pessoas que a gente contrata e tem um certo tempo de casa. E o que a gente enxerga é o controle. E isso faz com que a gente, em algum momento, nós estamos fazendo com que essa pessoa não tenha mais brilho aos olhos dela daquilo que ela está fazendo, professor, e nós demoramos ou não percebemos isso. E quando a gente percebe, muitas vezes é tarde demais. Você perdeu alguém que você não queria perder. Está acontecendo isso comigo exatamente agora. Exatamente. Então, está acontecendo comigo também. Tem uma pessoa que nós estamos perdendo aqui, tem uma série de outras coisas aí no meio, mas eu estou com a sensação clara que a falha foi minha. Assim, sabe, que poderia ter sido feito mais, mas é interessante essa coisa que você falou, esse brilho nos olhos dessa pessoa acabou. É impressionante. Perdi uma boa pessoa porque não soube usar o gráfico. Não. Mas vamos lá. Aprender. O importante é aprender, né? Vamos Sim, aprender. não há dúvida. E você, Rômulo, está se tornando mais competente. Exatamente. Qual é o desafio seu? Não perder pessoas boas. Exatamente. Esse é o grande desafio dos gestores. Não deixar as pessoas boas caírem no relaxamento. Isso. Por quê, pessoal? As pessoas é que geram receita. Não são as vacas, são as pessoas. Professor, Se a gente perde as pessoas, a gente perde receita. Esse que é o negócio. E eles gostam do desafio, professor. Sim. Eles gostam. É impressionante, é uma partida para eles. Entendeu? Você pode falar assim, é uma partida de futebol, uma partida de tênis, vai. Eles gostam. Olha só, Romulo, é uma necessidade, a autorrealização é uma necessidade de todos. Uhum. E quando a gente não atende isso daqui, olha, a pessoa começa a perder o brilho nos olhos. É isso aí. A pessoa tem salário, tem segurança, ele faz parte do grupo, você fala para ele, putz, merda, teu trabalho tá... Mas ele não tem isso aqui, ó. Não tem autorrealização. O final dessa aula foi quase uma sessão espírita, viu, professor? Nossa, olha, Romulo, vou dizer um negócio para você. Essa talvez tenha sido a minha luta, o meu desafio da minha vida. Entender isso. Porque logo de cara, eu achava que o meu desafio era a vaca. E eu estudei vaca, meu amigo. Eu sei de vaca. Eu dei aula de fisiologia animal, histologia. A única coisa que eu não aprendi até hoje é sistema nervoso, porque isso era muito pro meu caminhão. O resto, bioquímica, estatística, rumen, microbiologia, fisiologia da lactação, mastite, nutrição de vacas. Meu, pode falar. Mas não adiantava. Eu falava, putz, merda. Quanto mais eu estudo, menos resultado eu tenho. Por que isso? O que está acontecendo? Daí eu estudava mais. Vaca. E não era isso. Não era isso. Era esse lado das pessoas, sabe? De multiplicar o tempo, de fazer com que o cara lá na fazenda fizesse as coisas sem eu estar do lado dele. Que o cara aprendesse o que é uma bosta boa, o que é uma bosta. Por isso que eu falo tanto de bosta, porque é verdade. Se você olha a bosta da vaca, você sabe como é que está o sistema digestivo da vaca. A galinha, mesma coisa. Mesma coisa. Então você olha, puta, eu olho uma bosta e falo assim, puta merda, o rumen não está funcionando. Sabe? Pelo cheiro da bosta, pela cor, sabe? Eu pego a bosta, pegue a bosta na mão, que vocês vão ver assim, fibra, não vê grão, vê tudo isso daí. Só pegando e cheirando bosta. Por isso que eu falo tanto de bosta. Pessoal, não era isso. O negócio era isso aqui, ó. E a hora que eu comecei a descobrir essas coisas, e já faz uns 20, sei lá, 5 anos, né? Por aí, né, Sandro? Quando o Sandro começou a vir para cá, tá? Putz, minha vida mudou. Então, pessoal, estudem isso, reflitam, tá? Reflitam sobre isso. Vamos para frente, nós temos uma hora, né? Uma hora, dá para terminar essa parte aqui, ó. E vocês vão ver a pessoa com brilho nos olhos nessas condições, ó. A pessoa entende o problema, que é o desafio. A pessoa sabe como resolver o desafio, sabe? A pessoa participa na solução dos desafios. A pessoa observa melhoria em direção àquele desafio. Há um bom relacionamento. Isso tudo é feito com estamos juntos, com o tal do estamos juntos, não é na porrada. Trabalho em equipe. Essas coisas aí têm pautado o meu dia a dia. Todos os dias eu pergunto, temos problema? Não é, Henrique? Temos problema? É o desafio, o problema é o desafio. Temos problema? Quando fala para mim, não tem problema. Eu já sei. Então, aí é o problema, não tem desafio. Esse é o maior problema, não tem desafio, pessoal. Não tem. Acabou. Todo o resto pode esquecer que eu já falo, nossa senhora, não é assim. Daí eu procuro colocar um desafio. Um exemplo concreto disso para vocês entenderem. Ontem foi o dia que a gente discute as questões financeiras da clínica, né? Daí eu perguntei para o Tomás, que é quem cria tensão na gente. Eu falei, escuta, qual é o nosso problema? Não, nós estamos bem na fotografia e não sei o quê, nós estamos com margem, estamos investindo, estamos isso, estamos aquilo. O que eu falei, Henrique? Estamos na
Estamos na bosta. Falei, estamos na bosta, meu amigo. Não falei, Sandro? Falou, professor. Fala assim mesmo. Não parar, meu. Não é assim. Eu falei, você tem que criar tensão na gente. Criar tensão é desafio. Crie tensão na gente. Fale, olha, pessoal, nós estamos pagando a conta, mas tá uma bosta. Por causa disso. Daí o Sandro pega, fala, puta merda, na minha área, deixa eu ver. Criou desafio pro Sandro. Ah, a receita daqui de fazenda tá caindo, não sei o quê. Pronto, desafio para ele. Se vire, meu filho. Procure onde? O que você vai fazer? É assim, Rômulo. Tudo bem. É problema. Problema é desafio. Problema é desafio. Desafio é problema. Trabalhe nisso. Muito bem. Agora, a primeira linha lá, que são necessidades básicas, está na remuneração das pessoas, salário. Você pode desafiar o indivíduo, pode fazer o que for, viu, Rômulo? Se ele achar que ele ganha menos do que ele deveria ganhar, ele fica por um tempo na fazenda, senão ele vai embora. Acabou. Isso é a coisa mais fácil que vocês podem fazer, pagar as pessoas. E eu vou aqui quebrar um outro paradigma que nós todos temos. E um jeito de pensar diferente. Folha de pagamentos é a coisa mais barata de todo e qualquer negócio. Esqueça de falar que as pessoas têm um custo alto. Não tem, pessoal. As pessoas têm um custo baixíssimo. Baixíssimo. Entendeu, Reinaldo? Pare de ficar mesquinhando o salário das pessoas. Pare com isso. Pague o melhor salário que o negócio permite pagar. Não mesquinhe salário. Não é por aí. E tem duas razões básicas disso daí para vocês mudarem a cabeça. A primeira razão é que quem traz dinheiro para o negócio, quem fatura para o negócio, são as pessoas. Aquela história, quanto de dinheiro está na mão da Ivone lá? Exatamente isso. Pela mão da Ivone passa quanto de dinheiro todo dia? Cada vaca, 8 pilas, 600 vacas, olhem só. Quanto que a Ivone pode ganhar? 3 mil reais por mês, não sei quanto, 3.500, não sei quanto. Isso. É bosta. Uma vaca custa 8, passa 800 3 vezes por dia. E passa de receita, que afinal é ali que sai a receita, né? Ali. Passa 60 mil por dia. Por dia. E a gente paga 3.500 reais para ela por mês. Além disso, pessoal, no caso da Ivone, por exemplo, que seja 3.500, não sei quanto é, ela dá a vida pela fazenda. Por 3.500 reais. A Marina, ela tem dois filhos. Certo, Marina? Eu vou pagar 7 mil reais para você todo mês agora, Marina, só que você dá os 2 filhos seus para mim. Você dá? Não dou prazer. Quanto você quer por eles? Enganado. Mas você dá sua vida por 15 mil reais aí pela faculdade. Não é tudo isso, não. Não é tudo isso? Não é. Você é barato, hein? Você vende sua vida por um preço muito baixo. Entenderam? Entenderam? É isso, pessoal. Pare de ficar mesquinhando dinheiro. Essa é a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem disso daqui. Tá? Paguem um salário tal que a pessoa não olhe o dinheiro como um motivo para sair. Esse é o negócio. Esse é o segredo. O quanto depende do quanto o negócio pode pagar e o quanto o mercado paga. Se o mercado paga 2 mil e vocês pagarem 20 mil para a pessoa, vocês vão perder a pessoa. Não dá, porque essa pessoa ela perde a referência. E daí ela vai chegar para ordenhar com a calça do Dória. Calcinha apertada, camisinha sabe, não sei o quê, unhas feitas e tal, porque ela ganha 20 pila, meu. Daí não vai dar, vocês vão perder o ordenador. Então não pode, vocês têm de pagar o valor de mercado, mas um tanto que ele não queira sair. Transformando isso num português, claro, são essas diretrizes que eu vou colocar aqui para vocês. São diretrizes. Primeira diretriz. Não está passando. O valor deve ser determinado estudando o mercado, como eu acabei de falar. Olhem o mercado. Só que o mercado aqui não é um mercado de ordenhador. É um mercado onde ele pode se colocar. De repente é caixa, de repente é frentista de posto, de repente é numa indústria, frigorífico. Esse é o negócio, pessoal. Olhem isso, porque senão ele fala, pô, eu posso trabalhar naquele posto. E lá eu ganho 500 reais a mais. Pronto, ele vai sair. Vai sair. Tá? Outra, o valor, isso é o que a gente faz aqui na clínica. Nós pagamos entre os 25% que mais pagam na nossa região. Ou seja, para a pessoa sair daqui para ganhar mais, sabe, 75% das empresas pagam menos. Então é difícil para a pessoa. Ela deixa de olhar salário. Tá? Bom, o que mais? Dentro de cada cargo, lembrem-se o que é cargo e função, hein? Dentro de cada cargo deve haver uma faixa salarial. 20% acima e 20% abaixo desse valor aqui, ó, que foi colocado aqui. Ó. Então, vocês vão determinar que o valor dos 25% que pagam mais para ordenador, para frentista, é 2 mil reais. O salário vai variar de 20% abaixo e 20% acima. 20% abaixo dá 1.600, 20% acima daria 2.400. Então, vocês vão ter uma faixa salarial. Esse 1.600 é o valor médio da região. E os 20% é o topo. É quem paga mais. 2.400, a fazenda que paga mais é essa aqui. Então, vocês vão se igualar ao topo e se igualar à média. Para aquele cargo. Tudo bem? E essa faixa será utilizada tendo como base aquelas habilidades funcionais que eu falei lá atrás. Viu, Romulo? Lembra aquele checklist de reflexão? Dependendo da reflexão, vocês mudam a pessoa de salário dentro do mesmo cargo. Ou vocês podem colocar ordenador 1, 2, 3, 4, 5. Não, põe o cargo que quiser. E a pessoa vê perspectiva de mudança de salário dentro do cargo. Dentro do cargo.
Ela começa sabendo, né? Começa sabendo. Isso tudo, depois eu vou falar, tem que ter tudo isso, é claro. Por isso que é um plano de cargos e salários que nós estamos fazendo. Outra coisa, as alterações, essas alterações que eu acabei de mencionar aqui, ó, dentro da faixa salarial, quando for o caso, devem ser feitas anualmente. Anualmente. E isso no mesmo mês do dissídio coletivo, independentemente do tempo de serviço da pessoa. Existem pessoas que, 6 meses depois de vocês contratarem, vocês já poderiam mudar ela. Mas vocês não mudam, vocês vão mudar anualmente, viu, Camilo? Por que tem que ser junto com o dissídio, Camilo? Você lembra disso? Por que seria? Quem sabe? Professor, posso falar? Não sei se eu sei, mas é o que acontece aqui porque eu participo da turma que faz a convenção coletiva entre as classes aqui na região. Seria junto com o dissídio porque é a oportunidade da gente mostrar o quanto de aumento real vai ser o salário dele pela base da categoria e quanto a fazenda está proporcionando para ele? Ô, Alan, é muito mais por causa dos outros. Se a gente aumenta o salário da Camila e não aumenta de ninguém mais, é a mesma coisa de premiar uma pessoa. Todo mundo fica com ciúme. Por que aumentou da Camila? Mas eu faço isso, eu faço aquilo. Desse jeito não, você vai aumentar todo mundo. Só que umas pessoas vão ter um aumento a mais. Certo, Henrique? Essa é a razão. Evitar conflitos dentro da fazenda. Que mais? Professor, bom dia. Bom dia. Edivaldo Luciano. Isso, Edivaldo que está falando. Edivaldo. Nós estamos tentando adotar um processo aqui em função de concorrência de trabalho. Nós estamos numa região que tem a usina e estamos na pecuária de leite e a gente tem como concorrente em função de funcionários. Nós estamos adotando que a cada triênio completado pelo funcionário, ele passa a receber o 14º salário. Uhum. E a cada 6 anos, e depois de 6 anos completado, ele passa a receber o 15º salário. Uhum. Você considera isso um prêmio, uma premiação? Porque a gente não está entendendo o que é premiação. O que você vê? Então, Edivaldo, a mesma coisa. Deixa eu dar um outro exemplo para poder exemplificar isso que você está falando. O funcionalismo público tinha, e agora estão querendo que volte, a ter 5% de aumento a cada 5 anos. Isso é chamado de quinquênio. Bom, isso não muda em nada o desempenho, o brilho nos olhos das pessoas. Na verdade, o que isso faz é complicar a vida daquela pessoa. Porque, olha só, se você tem um ordenador e você, a cada 3 anos, você dá um salário a mais, o que você deu para ele foi um aumento de 10%. Certo? Porque o 14º, divide, são 12 meses, mais ou menos 10%. Com mais 3 anos, você dá mais 10% para esse cara. Isso. Vamos pegar um salário que você está pagando para ele de R$2.000, que é um salário de 25%, dentre as 25% melhores empresas que pagam para uma posição, para um indivíduo como esse. 2.000 mais 10%, 2.200, mais 10%, 2.500. 2.500. Bom, 2.500, você ultrapassou o teto do teto da região que esse cara pode ganhar. Correto? Bom, por que você não contrata um sujeito novo por 1.600? Esse cara está ganhando 2.500. Você pode contratar um cara por 1.600, ele é menos competente. Porém, você molda esse indivíduo por meio de capacitação, desafios, como eu falei, e ele te custa 1.600. Então, o que acontece quando a gente faz isso, Edivaldo? A gente está, de uma outra forma, mandando o indivíduo embora. Se você paga muito, deixa eu colocar um número que é bonito de você raciocinar. Olha só, o salário médio da região é 2.000. Os 25% mais, 2.000. Só que você passa a pagar esse cara R$5.000. Deixa eu dar um exemplo assim, bem, você não vai pagar, mas só para você sentir, 5 pila. O que vai acontecer com esse cara? Você tira a empregabilidade dele, para a competência dele. Ele não tem mais na região. Então, se não tem mais, ele fica na fazenda. E se você não o desafiar adequadamente, você perdeu esse cara. Ele vai ficar apático, daí ele incorpora esses 5.000 no salário e você perde ele. Então, Edivaldo, eu acho que não é por aí que a gente deveria mudar a pessoa de faixa, sabe? Mover a pessoa dentro da faixa. Não é por aí. Eu acho que você deve mexer aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Aqui, ó. De acordo com as habilidades funcionais. Sabe aquela reflexão que eu mostrei para você? Então, de acordo com aquilo lá, habilidade do ordenhador. Ele sabe executar a ordenha, ele se relaciona bem com as pessoas, ele isso, ele aquilo, putz merda, não sei o quê. Passa de 1.600 para 1.800. Nossa, esse cara passa para 2.000, 2.200, 2.400. Ele chegou no teto da fazenda. 2.400 é o teto para aquele cargo. E é o topo do topo do topo. E ele vai ficar nisso daí. Você não vai aumentar o salário dele para fazer com que ele se motive. Porque você já sabe que salário dá uma motivação, voo de galinha. Então, será que você vai perder esse cara? É a pergunta. Pô, eu estou pagando ele o máximo que do meu plano de cargos e salários. Será que eu vou perder ele? O que você acha? Não, Henrique. Não vai perder. Sabe por quê? Porque é o máximo que a região paga. Ele não tem um salário mais alto na região. O salário de 3.200 é para um cara que não é ele. Ele não consegue aquele emprego. Então não adianta. O salário, o dinheiro não é fator para ele mudar, porque ele não tem oferta. Porque a melhor oferta que ele pode ter é aquela que você já está pagando. Entendeu? O dinheiro saiu da equação da cabeça do cara. Daí fica só o desafio. Isso aí, você pode perder se você fizer outras coisas, né? Então, não, daí você está misturando. Estou falando só de dinheiro. Esse é o raciocínio, Edivaldo. Tudo bem, pessoal? E daí, tudo professor? bem,
E daí, professor, aí depois já responde até a pergunta do Sérgio, que é quando o cara acha que ganha pouco, ele pode achar que ele ganha pouco dependendo do salário da região. Então, quando a gente não tem... mas por que ele acha que ganha pouco? Porque ele pode ter empregabilidade em outro lugar que ele está olhando que ganhe mais daquilo que ele acha. Então, quando a gente faz isso, você falou, esse ponto, ele não é mais passível do que acabou, nunca mais. Deixa de existir essa causa dele mudar de emprego. Exato. Deixa de existir. E é isso que vocês têm de, como gestores, vocês têm de olhar isso daqui. Não deixe que dinheiro seja motivo de mudar de emprego. É isso que eu estou falando. Tá? O que mais, pessoal? Anualmente, ou quando houver alteração de salário, por exemplo, vocês mudaram a pessoa dentro da faixa salarial, cada funcionário tem de receber um demonstrativo contendo quanto a empresa gasta com ele. Salário, 13º, seguro-saúde, seguro odontológico, vale alimentação, horas extras, telefone, aluguel, somem tudo. Somem tudo. Porque esse cara, viu, Edivaldo, que você está pagando para ele 2.400, na verdade, ele recebe muito mais do que 2.400. Só que, muitas vezes, o cara olha o 2.400, que é o valor do Olerite ali. Ó. Ele não olha que, na verdade, ele está recebendo 4.500. 4.500, tudo bem, ele não põe no bolso hoje, mas é fundo de garantia, é aposentadoria. Tudo isso daí é dinheiro dele, Edivaldo. Sabe? E você está, ó, a fazenda está pagando. Olha, 4.500, viu, meu filho? E isso tem de ser falado individualmente. Cada funcionário recebe e vocês explicam. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui na clínica, o supervisor entrega para o seu operador e explica para ele. Não é isso, Camilo? Isso que eu fiz? É isso. Isso é importante. Porque senão o cara, por R$100, ele fala, vou lá. Mas, na verdade, ele está recebendo 2.000 a mais. O que mais? A direção, o dono, o gerente, tem de se reunir mensalmente ou trimestralmente para avaliar as fichas de habilidade de cada funcionário. Bom, e colocar o resultado naquele gráfico que eu dei lá atrás, aquele gráfico colorido. Nós estamos fazendo isso, Camilo? Não. Não. Olha só, na Clínica do Leite nós não estamos fazendo. Porque nós retornamos o trabalho há 6 meses. E a Clínica do Leite está funcionando há 3 anos. Porque quando era na Exalc, era um projeto, não tinha nada de vida, e acabou aquilo lá. E aqui começou uma empresa totalmente nova. Tudo é novo aqui, tudo é novo. Só que logo de cara teve a pandemia. Putz, também nós estamos voltando, por isso que não tem. Mas essa reflexão já está sendo feita com muita gente. Mas isso é importante, pessoal. Essa reflexão, meus amigos, vocês vão ver o quanto vai tirar de dor de cabeça de vocês. Na hora de despedir uma pessoa e assim por diante. Quem muda a pessoa de salário dentro da faixa é o dono da fazenda. Ouvindo o gerente e o supervisor. Mas quem tem autoridade é o dono, não é o supervisor. Não passe para o supervisor essa autoridade, muito menos para o gerente. Ou melhor, não passe para o gerente, muito menos para o supervisor. Por que isso, Sandro? Professor, porque senão vai achar que é com chave. Essa é uma responsabilidade do negócio, é do dono, professor. Vai jogar um pepino na mão do gerente, um pepino na mão do supervisor, sem necessidade. E acaba envolvendo questões pessoais. Imagina a Ivone aumentando a faixa salarial da filha que trabalha. Da filha. Então, como é que fica isso? Do sobrinho, da comadre, da não sei o que lá. Que? Não dá. Não deixe. Então, quem tem de fazer isso daí é o dono da fazenda. Tá? O que mais, pessoal? Bom, isso é a mudança de salário dentro da faixa para um cargo. Um cargo. Por exemplo, cargo de ordenhador. Certo, Henrique? Só que você pode mudar a pessoa de ordenhador para supervisor de ordenha, de supervisor para gerente. Daí já é mudança de cargo. De cargo. Tá bom? Dentro de uma função, por exemplo, função supervisor, você pode ter vários cargos. Você pode ter supervisor júnior, supervisor pleno, supervisor sênior. Então, são cargos dentro de uma função. Dentro do cargo, por exemplo, supervisor júnior, você tem uma faixa salarial que você pode falar supervisor 1, 2, 3 dentro daquele cargo. Está claro isso, Sandro? Está claro, professor. Muito bom. Sim. Vamos lá. Agora vamos mudar uma pessoa de cargo. De cargo. Seja de supervisor júnior para supervisor sênior, ou seja de operador sênior para supervisor. Você pode dar um salto para o cara. Olha, esse cara ele tem o cargo aqui de ordenhador pleno, ou sei lá, o cargo que vocês derem aí, e eu vou passar ele para supervisor. Isso numa fazenda grande como a do Reinaldo. Certo, Reinaldo? Ô, Alexandre, é o cargo de supervisor para o de gerente, podia ser isso? De gerente, isso. É um salto, ele está dando um salto. Ele tem lá, ele poderia ser supervisor 1, supervisor 2, supervisor 3, e daí gerente, ou de supervisor 2, ele já pular para gerente. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas nós precisamos ter critérios para isso daí. Os critérios ou diretrizes são essas daqui. Ó. Não contrate pessoas para ocupar cargos gerenciais. Contrate operadores e promova-os para os cargos superiores se eles tiverem as habilidades necessárias. É muito mais fácil você contratar um operador do que um gerente de fazenda. Muito mais fácil. Você precisa comer no mesmo prato com as pessoas para aumentar a responsabilidade delas. Se você contrata um cara e você já dá como responsabilidade entregar o resultado da cadeia de valor, meu amigo, você está dando um desafio para o cara enorme. Como você está dando um desafio enorme para ele, você vai procurar uma pessoa muito competente. Uma pessoa que tem lá um currículo exemplar. Uma pessoa que tenha feito 5 vezes o MBA. Uma pessoa que tenha trabalhado nas melhores fazendas com as melhores referências. Nada disso é garantia que vai se ajustar na sua fazenda. Nada. Nada. Mas se você contratar um cara que limpa os galpões e você passa por tudo isso que eu já passei aqui com você, que eu falei aqui, você vai aumentando a competência dele, você vai aumentando o desafio e você vai vendo a resposta. Esse cara vira, deixa eu dar tal desafio.
Puta merda. Eu capacitei, dei tal desafio e ele, pumba, entregou. Esse cara atravessou o rio. Vou colocar um rio mais largo agora. E pá, outro rio, puta, Rio Amazonas agora. Ah, é, o Canal da Mancha. Puta que não, daí tudo bem. Agora você pega um moleque que não sabe nadar e fala para ele atravessar o Canal da Mancha, você vai matar ele. Ou você mata ele ou você mata a sua fazenda. Então, pessoal, comece devagar. O que é chave nisso? Hein, Rômulo? Isso que eu estou falando. Professor, tem que estar junto. Sim. Sim. A minha pergunta não é boa. Mas deixa eu dar a resposta já. É conhecer as habilidades dele, professor. Avaliar as habilidades dele, conhecer as habilidades dele. Sim, mas, Alan, você precisa facilitar ter mais operador do que vocês precisam. Entendeu? Se você precisa ter 3 operadores, tenha 4. Porque se você tiver 4, você vai vendo. Vai vendo. E você tem tempo para capacitar. Você tem tempo para olhar se está dando as braçadas direito. Como é que, frente a um problema, como é que esse cara reage? Ele sai dando porrada nas pessoas, ele junta, ele tem bom senso para decidir. Putz, merda, aí você passa para o supervisor. Putz, merda, mas você tem 4, 5 supervisores. Você tem um a mais. Mas não sei o quê. Gerente. Gerente. Então, vocês, nessa base aí, vocês têm de ter gordura para poder ir selecionando as pessoas até lá em cima. Sem gordura não dá. Ah, mas vou gastar mais. Meu amigo, um ordenador custa para a fazenda 4, 5 mil reais. Isso. Esse é o negócio. 4, 5 mil reais por mês. Você paga para ele 2.500, mas ele custa 4, 5. Se você tiver 2 ordenadores, esses 5 mil reais que você está gastando a mais, você pode ter certeza que as vacas vão produzir mais e o leite vai ter melhor qualidade. Você vai ter tempo para focar, para desafiar, para acompanhar. Você vai ter tempo. É barato frente ao leite que esses caras põem no tanque. Então, essa frase que eu escrevi aqui, ela tem como premissa ter gordura, senão não funciona. É isso que eu falo para o Sandro, para o Augusto, para o Henrique. Contrate. Eu sou o único diretor de uma empresa que fala, contrata. Então, a NR no laboratório chega para mim e fala assim, professor, seria bom contratar 2 laboratoristas. O que eu falo, Henrique? Contrata quantos? 4. Eu falo, como, professor? Vai aumentar o custo? Que vai aumentar custo, meu? Não aumenta custo porcaria nenhuma, contrata 4. Contrata 4. Só que, assim, nos primeiros 3 meses sobram 2. Sobra 1. Então, a gente contrata mais e despede rápido. Só que nós temos, daqui a pouco eu vou falar disso, nós temos um acompanhamento intenso das pessoas. Ah, já falei, né? Já falei. Das pessoas recém-contratadas. Já falei isso daí. Já falei. Tudo bem, pessoal? Bom, outra coisa. Promova depois de acompanhá-las por no mínimo 2 anos. Não passa um cara de ordenador para supervisor antes disso daí. Ah, mas o cara é muito bom nos primeiros 3 meses. Olha, é difícil encontrar uma pessoa que não seja dedicada nos primeiros 3 meses. É difícil. Depois que a porca começa a torcer o rabo. Sabe? Então, acompanhe. Lógico que há exceções. Há exceções a isso daqui, mas eu acho que é importante. A Mariana não vai sair do cargo dela, viu, Mariana, nos próximos 2 anos. Mas há exceções. Tem pessoas que têm um desempenho diferente de outras. Daí elas são promovidas. Utilize aquela matriz de competências e a ficha de habilidades para selecionar o candidato para a promoção. Tenha fatos e dados. Não fique no sentimento. Ah, eu acho que esse cara é bom. Não. Se vocês fizerem aquilo lá, vocês vão ter fatos e dados. E daí fica fácil para tomar a decisão. Tanto para demitir, quanto para mudar de cargo. Se não, pessoal, fica no eu acho. Daí o supervisor chega e fala, eu acho que esse cara tinha de mudar de faixa ou de cargo. Daí o gerente fala, eu acho. Daí vocês falam, eu acho também, porque vocês não sabem, não estão lá no dia a dia com ele, e muda de cargo. E daí dá pau. Certo, Sandro? Exatamente isso, professor. É o que mais acontece. Olha. Essa fala do senhor, essas frases que o senhor falou agora, é o que mais acontece no nosso dia a dia. A gente acha que aquela pessoa será uma boa pessoa para o novo cargo que ela está ocupando. Não tem achômetro nisso, viu, Sandro? Não pode ter. Não tem. Precisa ter fatos e dados. Aquelas fichas de reflexão precisam ser feitas. Se vocês fizerem com uma pessoa recém-contratada como operador, uma vez por semana, durante 3 meses, e depois espaçar isso daí uma vez a cada 3 meses e tudo mais, vocês vão ter aí pelo menos umas 10 fichas que vocês vão esparramar na mesa e vocês vão falar, olha a evolução desse cara aqui. Ó. Olha só. Pronto, acabou. Daí puta merda, vocês fizeram 10 vezes aquele negócio. Sabe, vocês vão fazer uma alteração, uma promoção com segurança. O que mais? Essa daqui também é fundamental. As pessoas têm de ser mestres mestres, está faltando um S aí, em todos os processos que executam, está errado em português, Henrique, pelo amor de Deus, os processos que executam e não terem restrições nas habilidades humanas, jeito de ser. Não promovam um indivíduo que não seja mestre naquilo que ele faz hoje. Por que isso? Pessoal, se o cara nem o que ele faz é mestre, imagine no próximo cargo, que tem processos diferentes, não vai dar certo. Então, primeiro, o nego tem de ser, aqui embaixo, tem de ser altamente competente. Essa é a primeira coisa para ser promovido. Senão, não promovam. Tá? Bom, e também naquelas habilidades humanas, que é o cara tá com brilho nos olhos. O cara tá com brilho nos olhos e ele é altamente competente, considere promoção para esse cara. Viu, Henrique? O que mais? Um bom supervisor tem de formar operadores melhores do que ele e capazes de substituí-lo a qualquer momento. Também, um bom gerente tem de formar supervisores melhores do que ele e capazes de substituí-lo a qualquer momento. Você acha que isso é verdade, Sandro? É pura verdade, professor. Se não for, o caldo desanda. É isso. Se vocês não tiverem um operador que seja capaz de substituir um supervisor a qualquer momento, ou um supervisor que seja capaz de substituir o gerente a qualquer momento, e uma pessoa que seja capaz de substituir vocês a qualquer momento, o que vai acontecer, Sandro? O negócio vai acabar. Vai acabar.
vai acabar. Vejam isso. Peguem as posições de vocês, os cargos, e vejam se vocês têm condições. No caso do Rômulo, é o Adilson, né? Tem alguém para substituir o Augusto, o Adilson? Hoje à tarde? Não. Arregace suas mangas, Rômulo. Arregace suas mangas. Senão vai se ferrar. Tem alguém para te substituir hoje à tarde? Não. Eu tenho. Se eu morrer agora, porque eu estou sentindo umas coisas estranhas aqui, então sei lá, não sei. Então, se eu morrer agora, a Clínica do Leite me substitui no ato. No ato. Se o Henrique sair, agora, substitui. Nada aqui para. Tem pessoas que eu tenho falado muito. O Augusto, por exemplo, ele está muito indispensável para o gosto da clínica. Então, o Sandro está... Correndo atrás, exatamente. E se o Sandro parar agora, o Augusto assume tudo que o Sandro está fazendo. Certo, Sandro? Certo, perfeitamente. É isso, pessoal. Esse é o trabalho de vocês, viu, Reinaldo? Eu acho que você deve ter falado isso já, mas para quem é gerente, eu acho que tem gerentes aqui assistindo, o fato de trabalhar para se tornar indispensável torna você muito mais importante que o negócio. Muito mais. Você é um formador de gente, e isso é que importa. Você forma gente, que é o eixo do X lá do Miller, de competência, torna pessoas mais competentes. Tá? Terminei. Eu vou terminar curto e grosso assim, ó. Terminei. Pumba. Professor, está me ouvindo? Deixa eu misturar um pouco de laranja nesse leite aí para ver mistura que não vai azedar o leite, não. Vai ficar melhor. No caso do viveiro de mudas, nós temos unidades de produção, que é uma casa de higienização, são estufas. Tá? Sim. Em cada uma dessas estufas, dessas unidades, ocorre todo o processo, todas as etapas de fazer uma muda de laranja. Tá? Ou seja, a cadeia de valor ela funciona em todas as estufas ao mesmo tempo. Tá? E em cada estufa, eu tenho o que a gente chama, erroneamente, nós vamos mudar isso, de um líder, que seria um supervisor, na verdade. Tá? Só que parece que, ao contrário do que acontece na maior parte das produção de leite, ele não é um supervisor de um processo, ele é de todos os processos ao mesmo tempo. Ele é o que? Fala, Reinaldo travou? Não. O que ele é, Reinaldo? Não entendi. Por exemplo, eu vejo que na questão do leite, existe uma pessoa que é responsável pela ordenha. Tá? O supervisor da ordenha. Depois tem um supervisor, talvez, de alimentação, ou para providenciar essa alimentação, alguma coisa assim. Tá? No caso da produção de muda de laranja, como eu tenho um supervisor por estufa, ele não coordena um único processo, ele coordena todos os processos da cadeia de valor. Entendi. Tá? E aí vem uma pergunta, baseada em toda essa questão de salário e assim por diante, vem uma pergunta assim, que a gente até hoje não chega a uma conclusão. O que é melhor? É eu ter uma pessoa responsável, um líder, por unidade de produção, sendo que ele vai estar responsável por todos os processos da cadeia de valor, ou é melhor eu ter supervisores por funções, ou por grupo de funções parecidas. Sim. E aí ele vai coordenar todas as unidades que estejam fazendo aquele mesmo tipo de processo. Entendi. Eu acho que é uma questão muito boa essa sua, Reinaldo. E eu não sei também responder isso daí. Eu acho que você tem um desafio, que é exatamente esse, saber qual que é a melhor estrutura organizacional para o seu negócio. E cada um vai fazer a sua aqui. O que eu olharia era o seguinte. Em cada estufa, você tem processos que acontecem dentro da estufa. Por exemplo, você vai fazer uma enxertia dentro daquela estufa, mas para fazer isso daí, você precisa ter uma série de materiais que vêm de uma unidade de suporte. Por exemplo, vem a compra de canivete, de plástico, de sei lá, adubo, terra e não sei o quê, que tem uma unidade de suporte que faz isso daí e dispõe de todas as necessidades daquela estufa. Certo? Bom, eu começaria... Quantas estufas você tem? Nós temos 4 unidades de produção de mudas, mais uma unidade de produção de quarta-enxerto e uma unidade de produção de borbulhas. 6. Então, você tem 6 unidades, certo? 6 unidades. Eu teria uma pessoa para coordenar tudo, as 6 unidades, mais as unidades de suporte, que eventualmente envolve limpeza, manutenção, envolve oficina mecânica, tem uma área administrativa para compra de materiais, para estoque, para não sei o quê, gestão. Enfim, uma pessoa para olhar o negócio, porém, a operação do negócio. Esse indivíduo teria como missão dar fluxo na operação do negócio, que eu chamo de gerente. Nós temos essa pessoa já. Isso, eu chamo de gerente. Dentro de cada estufa, eu teria um supervisor com os seus operadores. Quantos operadores que você tem numa estufa? 1, 2? Varia muito. Tem vezes que tem 30 e às vezes tem 3. Porque eu tenho picos de serviço de acordo com o ciclo da muda. Isso. Então, esse supervisor, ele teria como missão dar fluxo nos processos da estufa, da unidade de produção. Tudo bem? E a somatória dos resultados dessa estufa, de outra, compõem o leite no tanque seu. O leite no tanque seu é o resultado de cada estufa, certo? Somado é o leite no tanque seu. O gerente é responsável pelo leite no tanque, pelo resultado de todas as estufas, incluindo as de suporte. Sabe? Então, sem eu conhecer, eu falaria, puxa vida, essa estrutura eu acho que eu consigo gerenciar. Porque tem o seguinte, vocês estão vendo que dá trabalho acompanhar as pessoas, né? Então, uma pessoa que tem mais do que 5, 8 pessoas para acompanhar, não consegue fazer reflexão de nada.
Não dá, não dá. Então, essas 30 pessoas que você contrata esporadicamente, isso daí, você não vai fazer reflexão dessas pessoas. Essa sim, você vai ter de pagar por trabalho executado. Ah, não, desculpa, eu não fui claro. O número total de funcionários ele permanece mais ou menos constante. Tá? O que muda é que, desse mesmo staff, às vezes eu tenho mais pessoas trabalhando numa unidade do que na outra. Ah, entendi. Eu entendi. As pessoas mudam de supervisor, portanto. Exatamente. Olha, é uma complicação. Isso daí eu não sabia. Eu acho que seria interessante você mudar o supervisor junto. Entendeu? Eu entendo. Ou seja, o supervisor tem 30 pessoas e ele caminha entre as unidades, com essas pessoas fazendo diferentes trabalhos. Porque a pessoa tem que comer no mesmo prato. Se você troca, você perde tudo isso que eu falei aqui. Ó. Exatamente. São duas coisas que acontecem. Primeiro, que o supervisor ele tem que saber todos os processos. Tá? É diferente dele pegar um processo por vez. Então ele tem que saber todos os processos. E ele não consegue estar observando o mesmo funcionário com regularidade. Então, eu acho que seria importante fazer isso daí. Isso é a mesma coisa que em fazendas que tem um grupo de plantio, tem um grupo de colheita. Isso parece um pouco com granja de suíno, de aves, né? Que tem uma pessoa responsável pela granja. Só que geralmente uma granja de aves, um casal dá conta de tudo que tem para fazer num barracão lá, grande, né? Lá na Sequita tinha um pouco disso. Tinha a equipe de capina, a equipe de raleio. Era uma equipe de 30, 40 pessoas, mas com o talhão na área, tinha um gestor da área. Só que ele contratava o supervisor que era responsável pela equipe de capina. Exatamente. Eu acho, Henrique, que no caso do Reinaldo, ele ter um supervisor da estufa, não sei se é legal. Eu acho que teria de ter o gerente que gerencia todas as estufas e vê como é que o negócio está acontecendo. E ter essas equipes que o gerente contrata. O gerente fala, eu queria que você agora trabalhasse nessa estufa, depois nessa, depois nessa. Talvez seja isso, Reinaldo. Vocês estão vendo que tem um quebra-cabeças, né? E tem que ir fazendo, né, professor? Eu acho que esse é o principal. Vai fazendo e vai observando. Puxa, assim eu não consigo gerenciar, eu não estou conseguindo enxergar o que eu preciso. Muda. Exatamente. Aqui na clínica, Reinaldo, é totalmente diferente de uma granja e da pecuária de leite, né? Mas o que nós temos são os gestores de clientes. Por exemplo, a Mariana, a Mariana é a representante de vocês aqui dentro da clínica. Ela é que traz as demandas e briga por vocês, é a Mariana. Ela está assim. Ó. Só que esse evento aqui, essa aula, é de responsabilidade do Henrique. Tudo bem? Então o Henrique garante que a aula seja dada. E o Henrique me contratou, falou assim, Paulo, você vai dar aula hoje é quarta, né? Quarta-feira de manhã, das 9 ao meio-dia. Ponto final. Então o Henrique me contratou. Mas a Mariana está preocupada com você, Reinaldo. Porque você é o cara que põe dinheiro aqui na clínica. E a Mariana está de olho em você. Eu não consigo olhar todos. Pô, nós temos mais 100 e tantos alunos, 150 alunos. Como é que eu vou ver? Por isso está dividido. Então, cada empresa tem uma característica que você tem de ajustar. Tá? Okay. Mais uma coisa, pessoal? Tem a pergunta que eu acho que já coube aí, o senhor já respondeu de alguma maneira, acho que a Maura fez essa pergunta já a segunda vez, eu lembro na aula passada, a gente passou pela pergunta que é necessário ter um supervisor no setor, e a gente já mostrou, né, professor, que pode ser a mesma pessoa, pode ser o gerente, pode ser, mas é necessário, o supervisor tem que olhar os processos o resultado esperado daquele lugar, é necessário. Exatamente. Mas pode ser a mesma pessoa. Pode ser a mesma. O Zé é supervisor de ordenha, mas é supervisor também do bezerreiro. Tudo bem. E pode ser operador. Mas vocês têm de ter uma organização de forma a compartimentalizar os processos para poder gerenciar o processo, senão você se perde. O negócio fica muito grande. Não quebra em pedacinhos pequenos, mesmo que seja a mesma pessoa em vários locais. Professor, oi. Quando que no caso, eu vou sentir que é o momento que eu não tenho nenhum supervisor. Eu vou sentir que é o momento que eu tenho que ter um supervisor em determinado setor, por exemplo, na ordem. Porque tem muito receio de você fazer essa transição, para dar para alguém e isso aí dar errado, criar um conflito, criar alguma coisa, sabe? Bom, primeiro, Alan, você precisa conhecer a pessoa, certo? Não mude de cargo sem conhecer. Por isso é que você tem que fazer as reflexões. Por escrito. Tudo bem? Tenha isso daí por escrito. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você vai ver o seu tempo. Se você não tiver tendo tempo para cumprir a sua missão, sabe? A sua missão é gerenciar o negócio. E como resultado é a perpetuação do negócio. Você está vendo que o custo de produção seu está alto. Não sei o quê, você precisa de ajuda. Peça ajuda. Daí você precisa de um gerente aqui. Precisa de um supervisor. E assim por diante. Então, quando não se está cumprindo, quando não se está tendo o resultado esperado, não se está cumprindo as atividades e, portanto, a missão não está sendo cumprida, alguma coisa você vai ter de fazer. O momento disso daí é quando a tua mulher fala assim, putz, você só cheira bosta, meu. Tá louca, não aguento mais você. Eu queria um dia jantar fora, não consigo. E não sei o quê. Você só pensa em vaca. Pelo amor de Deus. Você já fala, puxa, alguma coisa tem que fazer. Não vai dar certo. Entendeu? Entendi. A mesma coisa, você vai caminhando nessa cascata até lá embaixo. Fala, Sérgio. Bom dia. Bom dia. Pessoal, bom, eu já tenho 3 anos, 4 anos que estou implementando o MBA aqui na Fazenda. Então, assim, eu não tenho dúvidas que os resultados foram muito positivos, né? E me ajudaram bastante a organizar o negócio, a conhecer bem profundamente o negócio e facilitou muito direcionar as pessoas para o trabalho. Depois desses 3 anos, bom, primeiro, respondendo a pergunta do Alan, né? Esse mês eu contratei um supervisor, porque eu também já não estava dando conta, 24 horas por dia para mim estava pouco. E aí eu já não estava fazendo nada direito. Então, eu diria que nesses 3 anos, foram 3 anos de muito sucesso, sabe? Eu me senti muito realizado. Eu até lendo o meu sonho, há 4 anos atrás, quando nós fizemos o primeiro curso do MBA, eu falei assim, eu não sabia que eu tinha chegado onde eu queria. Né? Mas hoje eu deparo com uma outra situação, uma situação bem diferente, e que eu acho que é normal ter chegado nessa situação, e um dos motivos de eu ter contratado o supervisor e estar refazendo o curso do MBA é buscar essa solução. Né? Buscar essa solução porque eu acho que, para quem ainda não implementou o MBA e vai iniciar esse processo, daqui a 2, 3 anos eu acredito que teria alguns problemas também que eu estou passando por eles. Eu tenho uma dificuldade muito grande, né, nessa parte da contratação de funcionários.
a percepção que eu tenho é que nós não temos mão de obra qualificada para o negócio. E quando eu quero dizer mão de obra qualificada para o negócio, é difícil encontrar pessoas que gostem do que faz, querem fazer melhor e porque gostam. Hoje a gente tem encontrado no mercado grande quantidade de mão de obra, mas que está procurando o emprego, não o trabalho. E eu fico pensando assim, eu concordo que nós temos que capacitar as pessoas, nós temos que treinar as pessoas, mas o nosso negócio está rodando. Ele não tem tempo de eu parar o negócio para treinar os ordenadores, treinar o cantador, treinar o manejador, treinar o sanitarista, mas eu tenho que continuar rodando o meu negócio. E às vezes eu me sinto como se estivesse tirando pérolas aos porcos. Né? Eu concordo que o processo de contratação é muito falho, né? Então é um dos pontos que nós vamos ter que melhorar muito aqui, mas eu vejo essa deficiência na mão de obra para o negócio da pecuária leiteira. Eu não sei se todos os outros colegas aí têm essa dificuldade também, têm esse sentimento que eu tenho. Eu sou tipo uma pessoa muito chata, muito difícil, porque eu sou muito inteligente. Né? Então, assim, eu já dispensei funcionários que são considerados bons porque não se adaptavam ao sistema do MDA e ao sistema da fazenda. Né? Então, assim, eu estou tentando encontrar o ponto de equilíbrio, né, entre o MDA, entre os funcionários, entre a fazenda e o sistema de produção. Então, eu estou tentando dar alguns passos para trás, né, engoli muito sapo, e com a ajuda do Reginaldo, que está aqui também fazendo o curso com a gente, né, que eu falei para o Reginaldo, nosso sistema MDA, nós não abrimos mão desse sistema. Né? Eu tentei, junto à Fundação Roger, trazer um técnico, cheguei a conseguir trazer um técnico, mas ele também ficou uma semana, teve um problema de saúde com a mãe e acabou indo embora. E em contato com os técnicos lá da Fundação Roger, né, até com a Ana Paula, a dificuldade que estão tendo que os técnicos da Fundação Roger também estão usando como trampolim e indo para outros negócios, não querem vir para a fazenda trabalhar na fazenda. Eles usam a formação para poder fazer uma universidade, fazer outra coisa. E hoje nós estamos aqui. Oi? Não. Hoje nós estamos na maior bacia leiteira do Brasil, né? E não temos uma formação profissional nessa área. Então, assim, isso me deixa um pouco frustrado. Eu sei que eu tenho que fazer minha parte, eu sei que eu tenho a minha responsabilidade, mas hoje temos vários produtores de leite na região abandonando as atividades e a principal reclamação é a mão de obra. Né? Então, eu estou nesse impasse. Tá, deixa eu comentar. Eu acho que essa percepção sua, Sérgio, é muito comum. Essa é a primeira coisa. Você não é uma pessoa isolada com essa percepção. Eu não sei se isso anima ou desanima vocês, mas esse tipo de percepção ocorre em todas as áreas. Em todas. Se vocês olharem aqui no laboratório, é a mesma coisa. Se vocês olharem nos ovos, lá, a avícola do Rômulo, é a mesma coisa. Se vocês olharem lá na fazenda da faculdade, da Marina, do Miller, é a mesma coisa. No Reinaldo Laranja, no Alan, no Rio Grande do Sul, ou no Francisco, lá no Nordeste, é a mesma coisa. Bom, só que tem uma coisa, Sérgio. Isso sempre foi assim. Sempre. Desde que gente é gente, foi assim. E você tem uma grande oportunidade de mudar isso. Sabe? Porque você é jovem, você é dedicado, você gosta de fazer... Você é jovem, comparado comigo E você, enfim, você tem um negócio que você pode dirigi-lo para a direção que você quiser, você pode implementar a cultura que você quiser dentro dele e, portanto, você pode mudar isso. Você tem essa oportunidade. Como mudar isso? São esses passos aqui que eu estou dando para vocês para chegar em Santiago de Compostela. Santiago de Compostela vai ser é o sonho de vocês, com pessoas engajadas, pessoas que fazem o que tem que ser feito, procurando melhorar sempre, porque querem. Isso é Santiago de Compostela. Quando vocês tiverem isso daí, vocês chegaram em Santiago de Compostela. Só que muitas pessoas não vão se adaptar a isso. Só que outras tantas vão. Depende de você, Sérgio. Depende de você ter os princípios lá atrás que eu falei, sabe? Que é respeito, reconhecimento das pessoas, segurança, transparência e... na hora que eu vou falando assim, eu esqueço. São 5. Responsabilidade. E responsabilidade. Responsabilidade. Muito bom, Edivaldo. Lembrou muito bem, Luciano. É o Luciano. Muito bem. Esse menino é cabeça boa. Cabeçudo. Muito bom, Luciano. Esses 5 princípios tem de escrever na parede, Sérgio. E siga eles. Siga eles. Todos os dias, a cada momento. Respeitando, reconhecendo e assim por diante. E faça as contratações seguindo esses passos que eu mencionei. Integre a pessoa seguindo os passos que eu mencionei. Pague seguindo os passos. Desafie seguindo os passos. Capacite seguindo os passos. Mude de cargos seguindo os passos. Se você fizer tudo isso daí, você vai ver que você vai estar construindo as pessoas. Demanda tempo. É assim. Graças a Deus que demanda tempo. Graças a Deus que isso é um grande desafio. Porque isso é que faz a gente acordar cedo e vir trabalhar. Eu fico a 1000 com as pessoas aqui. E quando eu vejo pessoas evoluindo, a Camila não está aqui, ela foi dar mamá pro nenê. Ela não está aqui, então eu posso falar. Pô, eu vejo a Camila, está com 27 anos. Com a gente. 27 anos, Marina. Essa menina vale ouro. Pelo amor de Deus. Ela é altamente competente. Ela aceita o desafio que a gente... Sabe, ela é do tamanho do desafio que a gente coloca para ela. Ela pula dessa área para outra área, com uma facilidade monstruosa. Na época da Covid, agora, faltava laboratorista. Ela, chá comigo. Mas ela nunca mexeu numa máquina. Foi lá, aprendeu e ela se tornou a melhor laboratorista nossa. Tudo é assim. Por quê? E como assim? Nós temos 40 pessoas aqui. Só que a gente despede também, Sérgio. Entra gente, sai gente. E a gente está sempre fazendo isso. Na nossa reunião diária, minha, do Sandro, do Augusto, do Henrique, do Tomás e da Angélica, que compõe a nossa diretoria aqui, uma pauta diária é pessoas. Todos os dias. Todos os dias, Sérgio. E daí? Tem alguém que precisa de ajuda? Não tem? O que está acontecendo? Tal pessoa assim, assim. Se a gente não cuidar dela, ela vai sair. Vamos cuidar dela. Por quê?
E a gente vai trabalhando isso daí. Então, gerenciar tem muito. Eu não volto a dizer, eu não gosto de falar gerenciar pessoas, mas a gente acaba gerenciando as pessoas. Fala, Marina. Augusto. Augusto, desculpa. Só curiosidade, qual que é o tempo médio dos seus funcionários na escola? Na clínica do leite e na escola? Na escola? Essa é uma boa pergunta, eu não sei dizer para você. Mas eu vou chutar. Esses funcionários, eles eram funcionários da fundação, da FEALC, não da Exalc, não tinha nada a ver com a Exalc, a fundação. E quando nós viemos, nós construímos, eu aposentei e construí esse laboratório aqui, daí todas essas pessoas foram despedidas da fundação e contratadas aqui. Então elas estão aqui, a Camila está há 27 anos, a Fabiana está há 29, a Cris está há 29, mas tem a Mariana que está há 3 meses. Eu diria que o tempo médio de casa nossa está hoje em torno de 10 anos. 10 anos. Porque o nosso exemplo aqui da fazenda é que 50% da minha turma, do pessoal que trabalha com nós, são pessoal mais velho de casa, acima de 10 anos. E o outro 50%, ele sai e volta, entendeu? É para entender o sistema, né? Por isso que eu estou perguntando. Isso daí acontece também muito, viu, Augusto? Não sei se acontece. Muitas vezes as pessoas que ficam, elas estão lá embaixo daquele gráfico, são entediadas, não prestam atenção, muelas vezes é isso que acontece. Mas elas não saem porque elas, você sabe, tem um tal de uma história que é chamada de sunk cost. Elas já se dedicaram tanto à sua fazenda aí, Augusto, que elas falam, putz, merda, eu vou deixar tudo isso que eu já fiz. E elas não saem, mas também não está com brilho nos olhos mais. Então, muitas pessoas mais velhas no emprego têm essa situação. As pessoas mais novas entram e saem por 2 motivos. Ou não se adaptam ao jeito de ser da fazenda, ou você não está fazendo essas coisas que eu estou falando aqui. Então, eu não sei, você tem de olhar isso daí. Você tem de olhar. É normal pessoas entrarem e saírem logo no começo. Nos primeiros 3 meses, isso é igual mastite em vaca. Acontece nos primeiros 60 dias. Pumba. Primeiros 3 meses é que entra e sai, entra e sai. Os que passam esse período, se seguir esses procedimentos, essas diretrizes aqui, daí é difícil de sair. A pessoa não sai mais. Quem tira uma pessoa depois de 3 meses é ela própria. Ela própria chega e fala, puxa vida, não dá. Nos primeiros 3 meses, quem tira é você. Você que despede. Ele não quer sair, mas você despede. Se a pessoa passou 3 meses e ela sai, meu amigo, você não está dando para ela os desafios e a competência necessários. Ou o ambiente, enfim, tem outras coisas que nós vamos conversar depois. Tudo bem, Augusto? Tá, beleza. Esperar acabar o cursinho, vamos montando. Isso aí. Sabe o que é importante, professor? Deixa eu só completar. Tanto que o Augusto falou e que o Sérgio falou, nós temos uma oportunidade nos nossos negócios, sabe? Que é começar com 1. Não precisa começar com 30. Não precisa começar com 200. O Augusto pode começar fazendo tudo isso que nós estamos falando, e o Sérgio também, eu também, com 1. E você começa a entender. Esse cara que eu vou contratar agora, que primeiro eu sei que ele não está pronto no mercado e que é até melhor que não esteja, nós já falamos disso várias vezes, a gente começa, professor. E aí a gente começa a aprender. Não tem outro jeito. Só de escutar, nós não vamos saber fazer. Sandro e Augusto, isso que você falou é importante. A gente tem de começar com as pessoas novas. As contratações. Se você pegar um ordenador que está aí na sua fazenda, Augusto, há 20 anos, é mais difícil de trabalhar do que você pegar um ordenador logo de cara. Então, se você implementar essas coisas do MDA para as pessoas contratadas, aos poucos você vai criando um grupo de pessoas e essas pessoas vão contaminando as pessoas mais velhas. Essa é a principal forma de fazer isso. Tem uma segunda forma. É você pegar uma pessoa mais velha, de 20 anos, mas que tenha cabeça e seja considerado líder pelos demais. E trabalhar com essa pessoa. Daí o negócio faz milagre. Porque essa pessoa, como sendo líder, ela irradia isso daí para os demais. Tudo bem? Tudo bem, vamos almoçar. Vamos almoçar? Está tarde já. Hoje ultrapassamos o tempo. Pessoal, a Marina tem uma mensagem que é Marina. Mariana, não Marina. Marina está quietinha. Eu queria avisar o pessoal que a gente já está com a data do nosso segundo grupo de estudo. Vai ser no dia 20, sem ser essa sexta-feira, a próxima sexta-feira. A gente vai fazer no horário que é a nossa aula. Então vai ser das 9 ao meio-dia, na próxima sexta, tá? E a gente vai passar todas as informações certinhas para vocês no grupo, mas para poder ficar no radar do pessoal. Sexta, dia 20 são daqui 2 sextas. Dia 20 mais 2 semanas. 2 sextas. A primeira sexta é dia 6, a segunda sexta é dia 13, e aí a terceira sexta. É verdade. Isso? Verdade, isso. Daqui 2 semanas. Isso aí. Então, tá bom. Então, pessoal, boa semana para vocês. Semana que vem nós vamos começar a falar... Semana que vem nós vamos começar a dar fluxo nos processos. Mas primeiro nós vamos olhar e enxergar o que está acontecendo para a gente começar a dar fluxo. Então, calma um pouquinho. Até agora foi uma parte de entendimento. Agora nós vamos começar a pôr a mão na massa, de fato. Semana que vem nós começamos com isso. Boa? Então tá bom, pessoal. Boa semana. Grande abraço. Valeu, pessoal. Até mais.